Capítulo 1301 Nova Vida. Através dos olhos do mistério espiando, Bernadette viu que o interior do dossel vermelho escuro estava vazio. Não havia nada lá. Tudo o que ela podia ver eram sombras que geralmente encobriam as coisas na realidade. Ela foi incapaz de profetizar qualquer coisa a partir dele. Não tendo escolha a não ser desviar o olhar, ela seguiu sua intuição e fez o servo invisível caminhar até a outra extremidade da área aberta, que também fazia parte da floresta primitiva repleta de árvores altas. Como o servo invisível não poderia estar muito longe dela, ela o seguiu silenciosamente enquanto usava o chapéu da invisibilidade. Ela passou sem pressa pela área onde todas as criaturas da ilha estavam reunidas. Aqui, o céu parecia perpetuamente sombrio, permeado por uma leve escuridão. O tempo passou rapidamente. O servo invisível entrou na floresta que cobriu o céu com os galhos das árvores e tudo antes de escurecer de repente. Logo em seguida, os quase transparentes, frios e indetectáveis olhos do mistério curiosos viram através do ambiente escuro. Havia cadáveres de um branco pálido colocados entre as árvores. Crânios e cadáveres em decomposição pendiam de muitos galhos. Eles consistiam em dragões, criaturas aviárias, e alguns tinham 8 pernas, enquanto outros eram estranhas árvores gigantes que ocupavam todos os espaços vazios da floresta. À primeira vista, Bernadette parecia ter chegado a um cemitério. Uma cena surgiu naturalmente em sua mente. Era uma cena de seres sobrenaturais dando à luz seus descendentes antes de morrerem, passando assim suas características de Beyonder para eles. E essas criaturas lutavam para essa região da floresta primitiva de todas as direções, em busca de um local desocupado. Então, voltados para uma determinada direção, eles morriam silenciosamente, apodrecendo gradualmente e sendo reduzidos a ossos. Qual é o significado por trás disso? Como clarividente, Bernadette acreditava plenamente que as cenas produzidas em sua mente eram o que acontecia no mundo real. No entanto, ela ficou intrigada com o tipo de poder que fez as criaturas desta ilha primitiva escolherem esta área como sua tumba. Além disso, como Grimm, William e Polly, que morreram há muito tempo, pareciam permanecer vivos de alguma forma, não fazia sentido que criaturas sobrenaturais e mutantes que permaneceram nesta ilha por todo esse tempo sofreram ainda mais corrupção. Acabaria morrendo. Isso fez Bernadette franzir a testa ligeiramente enquanto dirigia o servo invisível para continuar avançando mais fundo no cemitério de criaturas. Assim, o servo invisível avançou por quase 15 minutos nesta floresta cheia de ossos e cadáveres. Finalmente, viu um quarto objeto além de árvores, ervas daninhas e cadáveres. Era um pilar de pedra negra. Era muito grosso, com uma largura de cerca de 6 palmos de braço e 30 a 40 metros de altura. Sua superfície estava coberta de anéis que eram sinais de intemperismo. Parecia um dedo com anéis que não combinavam com seu tamanho. Bernadette fez os olhos do mistério curiosos observarem o pilar de pedra por vários segundos, mas ela não descobriu nada de misterioso nele. Era como se fosse um símbolo erguido casualmente. O servo invisível olhou em volta e descobriu que os cadáveres ao redor do pilar de pedra não sofriam de podridão séria. Eles estavam até cobertos de carne e pele bastante intactas. Não existem poderes sobrenaturais ou efeitos mágicos que sejam diferentes de outros lugares. A menos que os novos mortos estivessem reunidos perto do pilar de pedra, é impossível para eles terem uma tendência tão unificada. Bernadette suspeitava que não era porque não houve influência misteriosa nesse assunto, mas que isso só aconteceria em um momento específico. Ela não usou seus poderes de profecia para procurar o motivo. Isso porque uma profecia, em sua essência, era intrometer-se nos segredos do rio do destino. Quanto mais sério fosse o problema envolvido, e quanto mais alto fosse o seu status e nível, mais danos a reação traria a ela. E neste momento, era impossível para Bernadette não ser cautelosa. Ela temia que pudesse envolver uma existência desconhecida. Além disso, isso não causou nenhum dano a ela. Ela não precisava correr o risco de fazer uma profecia. Depois de procurar por um tempo sem sucesso, o servo invisível continuou em frente, tentando passar pelo cemitério e seguir para outras regiões da floresta. Nesse momento, Bernadette ouviu um farfalhar. Era o som de uma brisa passando pela vegetação, um maremoto no vazio. Desde que ela pousou nessa estranha ilha, esta foi a primeira vez que Bernadette sentiu o vento. Subconscientemente, ela fez o servo invisível olhar para o pilar de pedra negra. No Esof Mystery Pling, os cadáveres ao
Redor do pilar de pedra começaram a apodrecer e derramaram por um. Nova carne e sangue cresceram como se tivessem sua própria espiritualidade, e sua pele lentamente cobriu essa cena angustiante 1 centímetro de cada vez. Essa mudança durou menos de 10 segundos antes de parar. Um pequeno número de cadáveres não apresentava mais sinais de decomposição. Parecia que eles tinham acabado de morrer. No segundo seguinte, um babuíno mutante de cabelo encaracolado e um lobo com 8 patas se levantaram cambaleando. Seu pelo era levemente branco e sua pele levemente seca, seus olhos opacos e frios. Então, as duas criaturas originalmente falecidas se orientaram e deixaram o cemitério de diferentes pontos. O olhar de Bernadette congelou enquanto ela assistia a isso. Suas sobrancelhas se ergueram levemente quando ela finalmente entendeu por que as criaturas desta ilha lutaram para chegar a esta área antes de morrer e por que elas tiveram que morrer aqui. Aqui, a morte, um ponto final, não significava entrar no estado de sono eterno, mas sim um novo começo. Além disso, esta não era a ressurreição de um zumbi ou esqueleto que um guia espiritual era capaz de fazer. Era uma nova vida com certa vontade e vitalidade. Uma distorção e desordem das regras subjacentes do mundo. Além disso, parece conter algum mistério da ressurreição do Imperador Negro. No entanto, aqueles que obtiveram uma nova vida não estão em um estado adequado. Eles estão ainda mais próximos dos zumbis. Esses avivamentos são muito problemáticos. Klein, que estava acima da névoa cinza, também viu essa cena e teve muitos palpites. Claro, isso foi sob a premissa de que o imperador havia fundamentalmente deixado seu último mausoléu aqui e exercido alguma forma de influência aqui. Enquanto pensava sobre isso, Klein rejeitou essa ideia. Isso porque, antes de o imperador se tornar um anjo, essa ilha primitiva tinha uma situação semelhante. O Grim Morto era a prova. Sim, os detalhes exatos que aconteceram naquela época podem não ser os mesmos que estão acontecendo agora. Talvez, em comparação com o passado, já tenha sido distorcido e desordenado. Klein assentiu gentilmente, preparado para abençoar e proteger Bernadette a qualquer momento. Bernadette também deu um palpite. Ela não permitiu que o servo invisível ficasse em seu lugar para esperar uma nova maré de vida. Isso porque ela havia previsto um desenvolvimento. Depois de ser afetado repetidamente pela nova maré da vida, o servo invisível desenvolveria estranhamente algum tipo de consciência e ficaria vivo. Além disso, não era que o servo invisível não tivesse feito nenhuma investigação antes disso, mas acabou falhando em descobrir algo especial sobre o pilar de pedra negra. Bernadette não acreditava que ganharia nada de novo permanecendo aqui. Em tal situação, era melhor estabelecer uma compreensão básica da ilha primitiva do que alarmar uma existência desconhecida devido a um estudo mais profundo. Muitas vezes, houve problemas que escaparam no começo, mas a resposta pode estar mais próxima do fim. Isso graças à experiência que Bernadette acumulou ao longo de todos esses anos. Os cadáveres nas árvores e galhos gradualmente diminuíram conforme o servo invisível avançava. Durante esse processo, Bernadette descobriu outro fenômeno. Na nova maré da vida, não era certo que um cadáver fosse revivido. No entanto, uma vez que revivessem e deixassem a área vazia, o restante dos cadáveres seria atraído como metal por ímãs nos próximos 5 minutos. Eles se moviam rigidamente em direção ao centro, preenchendo os espaços correspondentes como se estivessem na fila para uma doação. A lei da convergência de características de Beyonder? Não parece. Os falecidos já transmitiram suas características. Enquanto os pensamentos de Bernadette vagavam, ela de repente pensou em uma pergunta. É impossível para o falecido produzir novas características de Beyonder após obter uma nova vida, mas eles ainda possuem seus poderes em suas vidas anteriores. Uma vez que eu tenho uma compreensão completa da situação nesta ilha, posso encontrar um ser ressuscitado para testá-la. Bernadette rapidamente tomou uma decisão e seguiu a rota do servo invisível. Ela não usou nenhum poder de Beyonder além do seu chapéu de invisibilidade. Ela esperava não perturbar o ambiente e perder nenhum detalhe. Portanto, ela não andou muito rápido. Ela levou cerca de 15 minutos para sair do cemitério. O servo invisível já havia entrado na floresta à frente. Podia ouvir o chiurear ocasional dos pássaros e os rugidos dos animais. A vibrante vitalidade aqui era diferente das outras regiões restantes. Acima da névoa cinza, Klein suspirou. Felizmente, agora sou o dono do castelo Sephiroth. Aqui, tenho o status de rei dos anjos.
Posso observar a realidade pelo tempo que quiser e não preciso me preocupar em esgotar minha espiritualidade. Sim, a única coisa que preciso prestar atenção é no meu corpo que está escondido na cidade antiga localizada na névoa da história antes da primeira época. Depois de viajar por mais alguns minutos, o servo invisível de repente viu algo que parecia incongruente com o ambiente da ilha primitiva. Era uma cabana de madeira que parecia ser a residência de um guarda florestal. A cabana de Toras era marrom e tinha menos de 2,5 metros de altura. Parecia que estava preparado para humanos, mas cada detalhe era tosco e grosseiro. Naquele momento, a porta da cabana estava aberta, permitindo que Bernadette visse a situação lá dentro através dos olhos do mistério intrometido. Uma mesa de madeira, uma cama forrada de pele e uma cadeira de espaldar baixo formavam um cenário de uma residência habitada por humanos. Quem vive aqui? Com o pensamento de Bernadette, o servo invisível rapidamente se aproximou da cabana em busca de possíveis pistas. Então percebeu que o interior da cabine estava gelado. Além dos móveis, não havia mais nada. Parecia que ninguém morava lá há muito tempo. Assim como Bernadette estava usando os olhos do mistério intrometido para inspecionar cuidadosamente cada detalhe da cabine, ela de repente teve uma premonição. Ela apressadamente fez o servo invisível se virar. Em algum momento, uma pessoa apareceu atrás do servo invisível. Ele estava vestindo roupas luxuosas d'era Roselle. Seu cabelo estava completamente branco e ele parecia velho. Ele tinha um par de olhos azuis claros que eram extremamente frios e vazios. Edwards. Este era o cavaleiro que havia sobrevivido ao imperador, ancestral do vice-almirante Sebergerina. Edwards encarou o servo invisível por alguns segundos. De repente, ele abriu a boca e disse em voz baixa, Nossa Alteza. Capítulo 1302, a cena na profecia. Bernadette ficou em silêncio por 2 segundos antes de responder através do servo invisível. Tio Edwards, por que você está aqui? Ela usava a maneira como se dirigia a ele quando era jovem para reduzir as chances de um acidente. Sua voz reverberou no ar ao redor com o servo invisível como um canal. Estava seco, sem graça e completamente diferente do normal. O rosto de Edwards estava pálido. Era como se ele tivesse acabado de rastejar para fora da sepultura sem nenhum calor. Eu também não sei. Quando acordei, descobri que tinha voltado para esta ilha. Este pode ser o meu destino. Um destino de proteger Sua Majestade. Ele fazia uma pausa a cada palavra que dizia, mas não dava a impressão de estar sem fôlego. Parecia que ele não falava há muito tempo, tanto que sua garganta estava enferrujada. Ele não estava acostumado a falar. Sem esperar pelas novas perguntas de Bernadette, o cavaleiro, famoso em todo o continente há mais de 100 anos, acrescentou com um tom monótono, o mausoléu de Sua Majestade fica próximo. Eu estive guardando este lugar, esperando que ele revivesse. Mas depois de tantos anos, o mausoléu nunca mudou. Não houve nenhum sinal de ressurreição. Bernadette fez o servo invisível olhar em volta e disse, esta cabana é onde você mora. A pele exposta de Edwards estava ligeiramente enrugada. Combinava com as manchas de envelhecimento que ele tinha originalmente. Sua voz era baixa e rouca quando ele respondeu, isso mesmo. Usei as árvores ao redor para fazer materiais para construir esta cabana. O servo invisível de Bernadette olhou na direção de onde ela veio. Tio Lilium e os outros não estão com você? Os olhos, frios e de madeira de Edwards moveram-se. Eles foram corrompidos e estão mortos. Embora eles tenham voltado à vida, eles são mais como monstros. Eles não são seus antigos eus. Sua Alteza, você deve ter cuidado com eles e evitá-los. Não confie em ninguém além de Benjamin e de mim. Bernadette ficou em silêncio por um tempo antes de perguntar através do servo invisível, onde está o mausoléu do meu pai? Quero dar uma olhada. O pescoço um tanto rígido de Edwards se moveu. Ele então deu um passo em direção à cabana e tirou um machado preto enferrujado. Vou levá-lo lá, disse Edwards enquanto olhava para o servo invisível que normalmente não podia ser visto. Durante esse processo, sua expressão era dura e quase inalterada. Tudo bem. Na periferia da floresta, Bernadette respondeu usando o servo invisível para fazer sua voz rouca ecoar nos arredores. Edwards tinha quase 1,9 metro de altura e parecia bastante magro. Ele carregou seu machado e caminhou para trás da cabana de Toras antes de dizer em tom monótono, é muito perto. Tenha cuidado ao longo do caminho.
Bernadette imediatamente controlou o cervo invisível e o fez seguir Edwards luxuosamente vestido. Caminhando pela floresta um após o outro, Bernadette de repente fez o servo invisível perguntar: Tio Edwards, o que você estava adorando no espaço vazio de antes? Edwards não virou a cabeça enquanto mantinha o mesmo ritmo. Sua Majestade. Pelo menos 2 quilômetros atrás dele e do cervo invisível, Bernadette imediatamente ergueu as sobrancelhas. Ela levou quase 3 segundos para controlar suas emoções. Através do servo invisível, ela continuou perguntando sem nenhuma emoção: Tio Guilherme e os outros o estão adorando? Edwards fez uma pausa, mas manteve as costas voltadas para o cervo invisível e os olhos do mistério curiosos. Não. Ele diminuiu a velocidade como se estivesse pensando em uma resposta. Eu não sei o que eles adoram. Os olhos de Bernadette se estreitaram, ligeiramente como se ela pudesse ver algumas mudanças no rio do destino. Ela não fez mais perguntas enquanto fazia o cervo invisível seguir silenciosamente Edwards. Entre as altas árvores verdes escuras e os arbustos pretos e afiados, eles se dirigiram para o pico da montanha da ilha. Em apenas 4 ou 5 minutos, as árvores à frente desapareceram. Este não foi um processo que passou de denso a esparso até não haver nada. Em vez disso, as árvores imponentes desapareceram repentinamente após uma linha de fronteira imaginária. Além da linha invisível havia uma montanha com centenas de metros de altura. Estava coberto por árvores verdes escuras quase pretas. De longe, era quase como se fosse um com a floresta, praticamente inseparável. No entanto, o lado da montanha voltado para Iguajé, Bernadette estava quase sem vegetação, metade da montanha havia sido escavada. No meio da montanha, um mausoléu escuro como breu ficava ali com uma aparência majestosa. A maior parte fazia parte da cordilheira. Uma pequena parte dela tinha sinais de construções e polimentos feitos pelo homem. Ele realmente expôs o que significava ser um mausoléu na montanha. Assim, o mausoléu não se parecia com a pirâmide comum. Em vez disso, parecia mais uma montanha imponente. Não era exatamente simétrico, mas era definitivamente majestoso. Talvez o próprio mausoléu tenha influenciado seus arredores, ou talvez Edwards tenha limpado a área. Sua superfície estava livre de ervas daninhas, nem coberta de trepadeiras comumente vistas em outras montanhas. Isso permitiu que Bernadette visse os vários textos símbolos gravados no mausoléu através dos olhos do mistério intrometido. Ela viu a pesada porta de pedra de 30 metros de altura que parecia preparada para gigantes. Bernadette não desconhecia aquelas palavras e símbolos. Ela não demorou muito para reconhecê-los como código civil que foi criado por seu pai, as novas tendências sociais que ele havia estabelecido, ou mesmo alguns rascunhos de alguma invenção. No momento em que Bernadette o examinava cuidadosamente, Klein, que estava acima da névoa cinzenta, teve certeza absoluta de que aquele era o último mausoléu deixado pelo imperador Roselle. Isso era semelhante ao mausoléu que ele tinha visto nas ruínas Tudor. Tinha os traços de majestade e distorção do imperador negro. Depois de sair da floresta primitiva e passar pela fronteira invisível, eles chegaram perto do mausoléu. Edwards parou. Ele virou o corpo pela metade e apontou o seu rosto pálido e olhos frios para o cervo invisível. Ele disse sem nenhuma mudança em sua voz: Não entre. Isto interromperá a ressurreição. Bernadette franziu ligeiramente a testa e pensou por 2 segundos antes de usar os olhos do mistério para se fixar no mausoléu. Então, seus olhos azuis, que lembravam o mar, tornaram-se extremamente profundos, como a superfície do mar antes de uma tempestade. Sob tais circunstâncias, seus olhos claramente perderam o foco quando sua visão ficou embaçada. Ela estava investigando os segredos do rio do destino e fazendo uma profecia sobre o que aconteceria a seguir. Klein bateu na longa mesa manchada e aumentou a probabilidade de seu sucesso. Ele então se preparou para resistir à corrupção do cosmos. Claro, o último não era necessário, porque Bernadette tinha um artefato selado de grau 0 que ela podia controlar. Bernadette ergueu a mão direita no segundo seguinte. Sua pele instantaneamente ficou branca como a neve. Seus lábios ficaram vermelhos como sangue e seu cabelo era preto como ébano. Um espelho antigo e ilusório apareceu em suas mãos. Esta era a Branca de Neve de sua magia de conto de fadas. Bernadette o havia usado para aumentar a taxa de sucesso e a precisão de sua profecia. Silenciosamente, ela viu uma cena. Um majestoso e solene mausoléu escuro tremeu visivelmente quando a alta e pesada porta de pedra se abriu. Então,
Um enorme braço negro se estendeu da porta de pedra. O estilo desse braço era próximo ao das árvores da ilha. Por sua cor e estado, parecia mais uma parte de uma sombra. No entanto, não era uma camada fina, mas estava cheia de carne e sangue. Parecia extremamente estranho. Apoiava-se nos cotovelos e avançava com muita dificuldade, como se quisesse arrancar de dentro partes maiores e mais aterradoras. Estrondo. A ilha inteira começou a tremer. Estrondo. Os transparentes olhos do mistério curiosos de repente se despedaçaram. Os olhos de Bernadette imediatamente se fecharam, como se ela tivesse visto uma luz ofuscante ou encontrado algum dano insuportável. O sangue escorria dos cantos de seus olhos enquanto a cor de seu rosto se esvaía significativamente. Sobre seu corpo, um par de asas ilusórias e sagradas se estendeu, descendo sobre ela com suas penas brancas e limpas para neutralizar a corrupção invisível. Na verdade, ela tem a capacidade de resistir. O imperador com certeza deixou uma grande herança para ela. E, antes de eu ensinar uma lição a Madame Eremita, ela gostava de usar o olho do mistério bisbilhoteiro para examinar as pessoas e objetos ao seu redor. Definitivamente tem algo a ver com a forma como ela foi criada. Resumindo, é tudo culpa de Rosalie. Clem soltou um suspiro de alívio ao não poder deixar de criticar o imperador. Então, sua mente disparou enquanto analisava a cena que Bernadette havia profetizado. Uma criatura aterrorizante rasteja para fora do mausoléu depois que a porta de pedra é aberta. Esta pode ser a Rosalie ressuscitada, ou talvez um símbolo de algum tipo de desastre. Por exemplo, uma deidade externa em particular que uma vez corrompeu esta ilha, ou a lua primordial que secretamente corrompeu Rosalie. Sim, mesmo que seja Rosalie, ele definitivamente não assumiria a forma humana. Ele está ainda mais próximo de uma criatura mítica, uma divindade. Além disso, não tenho certeza se a criatura aterrorizante é racional ou se pode se comunicar. Há outro problema importante. A porta de pedra foi aberta por Bernadette ou outra pessoa. Ou a terrível criatura no mausoléu fez isso sozinha. Se for o último, as coisas podem evoluir para o estágio da profecia, mesmo que não façamos nada. Uma profecia é verdadeiramente cheia de ambiguidade. Clem conjurou uma moeda de ouro e a jogou, fazendo uma adivinhação. Os resultados da adivinhação do sonho mostraram que o mausoléu era perigoso e seguro. Como interpreto isso? Enquanto Clem ponderava, ele concentrou sua atenção novamente em Bernadette. Bernadette demorou quase um minuto para se recuperar e parou de parecer tão fraca. No entanto, ela foi temporariamente incapaz de interpretar a direção da profecia a partir da cena que viu. Ela só podia confirmar que o problema era definitivamente muito complicado. Devido à quebra do Ace of Mystery Pring, não havia como ela usá-lo para ver os vários segredos. Tudo o que ela podia fazer era usar a percepção do servo invisível para observar a situação ao seu redor. Ela percebeu que Edward permanecia calado e imóvel quando ela não conseguia controlar o servo invisível, como se ele não tivesse notado nada de anormal. Depois de pensar um pouco, Bernadette disse a Edward por meio do servo invisível: "Você ainda se lembra dos anos que passou em Lemberg?" Os indiferentes olhos azuis de Edward se moveram. "Eu lembro. Eu penso." Nesse ponto, ele pareceu se lembrar de algo. Sua expressão se contorceu como se ele estivesse sofrendo uma dor indescritível. Em tal estado, seus olhos de repente brilharam com uma luz estranha. Acho que já estou morto." Capítulo 1303, Ganhando vida já morto. Edward virou a cabeça e olhou para o servo invisível de Bernadette com seus olhos azuis claros. Seu olhar não era mais frio e vazio. Ele emitia um brilho estranho que estava cheio de descrença. Foi apenas nesse momento que ele pareceu perceber que havia morrido há muito tempo e havia voltado à vida. Ele não era diferente de William, Polly e Grim, que ele alegou ser indivíduos contra os quais eles precisavam manter a guarda. Essa transformação durou apenas 2 segundos antes que o rosto de Edward se contorcesse. Sua pele já pálida escureceu rapidamente enquanto se rompia centímetro por centímetro. Sob sua pele, os pedaços vermelhos de carne começaram a apodrecer em uma velocidade perceptível, pingando um líquido amarelo fétido. Com um swoosh, Edward ergueu o machado preto em sua mão. Ufa! Seu machado cortou impiedosamente o topo de sua cabeça, como se estivesse tentando parar os maus pensamentos que surgiram em sua mente. O machado era pesado e afiado. Rasgou o crânio de Edward até a glabela. Gotejamento, gotejamento, gotejamento.
Gotas de líquido cefalorraquidiano branco leitoso escorriam da lâmina do machado, deslizando pela careta e rosto dilacerado de Edwards, como se ele tivesse derramado um pouco de leite em um morango vermelho vivo. Não. Não chegue perto de mim. Edwards disse em voz baixa e rouca para o servo invisível de Bernadette depois de golpear a própria cabeça. Antes que ele pudesse terminar sua frase, sua expressão voltou ao estado em branco. O olhar em seus olhos gradualmente se tornou oco quando ele se virou e caminhou em direção à floresta. Aquele corpo, magro e enrugado dele se curvava um pouco, como se suas costas estivessem curvadas. Bernadette o havia sondado por causa das dúvidas e preocupações que tinha sobre entrar no mausoléu. Tudo o que ela podia fazer era determinar indiretamente o problema com a existência de Edwards e ver se poderia obter mais pistas de sua resposta. Ela nunca esperou que esse cavaleiro Dara de Roselle, que era famoso em todo o continente do norte, reagiria de maneira tão intensa e estranha. Após 2 segundos de silêncio, Bernadette fez o servo invisível dizer às costas de Edwards: seus descendentes estão indo muito bem. Todos eles são talentosos em certo sentido. Edwards, que estava de costas para o mausoléu, parou por um momento. Então, ele continuou em frente, passando pelo limite invisível e entrando na floresta. Seu alvo parecia estar na direção do cemitério com o pilar de pedra, o lugar onde o falecido poderia obter vida nova. Ao mesmo tempo, Bernadette olhou para o céu. As fracas cores pretas que permeavam a área haviam claramente desaparecido, mas havia uma sensação indescritível. Toda a ilha primitiva sofreu uma mudança sutil que não poderia ser descrita com precisão. De repente, Bernadette, que estava escondida na beira do limite invisível, esfregou as costas. Ela sentiu que era pesado, como se houvesse algo ali. Quando a palma da mão esquerda tocou o alvo, Bernadette percebeu que havia uma mecha de cabelo a mais. Neste momento, ela estava vestindo uma blusa estilo intis com uma grande flor de renda em volta da gola, um uniforme de capitão estampado em índigo, um par de calças bege, botas até o joelho e um chapéu triangular com penas. Ela estava vestida como a líder de um navio pirata. Ela se estilizou de tal forma que seus longos cabelos castanhos estavam presos em um coque, deixando os fios restantes de forma que chegassem ao meio das costas. Mas agora, embora seu penteado permanecesse inalterado, seu cabelo cresceu mais e atingiu sua cintura. Então, Bernadette abaixou a cabeça e olhou para a palma da mão direita. Ela viu as unhas de seus 5 dedos se estendendo. Queen Mystique não mostrou nenhum sinal de surpresa ou pânico. Ela seguiu os instintos de uma vidente de toda a experiência que acumulou ao longo do tempo. Ela deu alguns passos à frente e, através de um limite invisível, deixou completamente a floresta primitiva e entrou na área vazia onde ficava o mausoléu do Imperador Negro. Durante esse processo, Bernadette até fez o servo invisível retornar ao mundo espiritual. 3 ou 4 segundos depois, ela sentiu a terra tremer. O mausoléu começou a tremer visivelmente. Subconscientemente, Bernadette virou-se para olhar a floresta primitiva. Seu olhar congelou por um momento. As árvores verdes escuras balançavam seus galhos e desenraizavam suas raízes. Então, como humanos, eles se aproximaram de Bernadette. Toda a floresta primitiva ganhou vida. Olhando para o denso aglomerado de árvores que parecia encobrir o céu que surgia sobre ela, Bernadette teve a sensação de que o dia do juízo final se aproximava. Ela sentiu como se toda a área fosse coberta pela floresta. Um gigantesco dragão vermelho com chamas fluindo por sua pele voou rapidamente para o céu. Um lobo demoníaco de 8 patas começou a correr loucamente entre as árvores. Todos os seres sobrenaturais e criaturas mutantes nas telhas se mexeram enquanto corriam em direção ao mausoléu. Apesar de ser clarividente, Bernadette ainda não esperava que sua pergunta simples e indireta provocasse tamanha anomalia. Era como se fosse uma chave que abrisse a porta do abismo. Acima da névoa cinzenta, Clem viu muito mais. Juntamente com seu conhecimento de misticismo, ele tinha um certo palpite. A situação de Edwards é diferente de William, Grimm e Puli. É como uma brecha da ordem nesta ilha primitiva, ou melhor, uma sombra. Quando ele percebeu que já estava morto, essa brecha foi descoberta pela ordem e começou a realizar consertos. E os reparos trouxeram consigo um aprimoramento da ordem, fazendo com que toda a ilha vivesse uma anomalia. Posso sentir que os poderes do Imperador Negro estão presentes aqui até certo ponto. Isso afetou Edwards, fazendo com que ele mantivesse uma parte de seu testamento após obter uma nova vida.
E de onde veio a ordem original desta ilha primitiva? Enquanto os pensamentos de Clay disparavam, ele de repente sentiu que Bernadette sofria de certas anomalias. Tum, tum, tum. Bernadette podia ouvir vagamente o próprio batimento cardíaco. Esse batimento cardíaco era bastante caótico, como se fosse uma combinação de dois sons. 2. O coração de Bernadette se agitou enquanto ela calmamente dirigia sua atenção de volta para si mesma. No segundo seguinte, ela confirmou que havia duas fontes de seu batimento cardíaco. Um veio de seu coração, o outro de seu abdômen. Parecia haver um coração adicional em seu abdômen, que estava se expandindo e contraindo rapidamente. Além disso, esse coração foi se desenvolvendo aos poucos. Sem precisar usar seus poderes misteriosos de intromissão para olhar seu abdômen, Bernadette imediatamente sentiu que havia um feto em seu útero. Tinha crescido do tamanho de uma uva para o tamanho de uma palma humana normal. Se fosse deixado crescer, não parecia que demoraria muito para amadurecer. Em seguida, rasgaria o útero de sua mãe e perfuraria enquanto estava coberto de sangue. Sem saber, Bernadette engravidou. Sua percepção espiritual e o artefato selado em seu corpo falharam em detectá-lo com antecedência ou tentar detê-lo. Era como se ela fosse impotente para lidar com tal influência. Mãe Terra, Lua Primordial. Mãe Árvore do Desejo. 3 nomes divinos passaram pela mente de Bernadette. Pelo que ela sabia, não havia muitos mistérios que pudessem causar tal anomalia. A maioria deles veio de domínios relacionados ao caminho da Terra e da Lua. A sequência 0 do caminho planteiro era mãe. A Lua Primordial poderia fazer uma pedra ter poderes reprodutivos, enquanto a Árvore Mãe do Desejo parecia possuir algumas características do Beyonder de alta sequência do caminho da Lua. Bernadette não tinha pressa em lidar com o feto em seu estômago. Seu olhar ficou sombrio mais uma vez enquanto ela usava sua habilidade profética para ver qual era sua melhor escolha. Desta vez, ela levou apenas um segundo para obter a profecia correspondente. A sobrevivência está dentro do mausoléu. Sem hesitar, Bernadette estendeu a mão direita e rapidamente tirou palavras cheias de brilho estelar. Essas palavras, que eram semelhantes às palavras na lousa da blasfêmia, rapidamente se entrelaçaram em um símbolo estranho e abriram uma porta secreta que parecia conduzir profundamente ao mundo espiritual. Em seguida, a porta secreta se abriu e uma forte rajada de vento soprou, transformando-se em uma entidade meio homem, meio ar. A parte superior de seu corpo estava envolta em um pano branco. Sage Frontlet, o tom de Bernadette era calmo enquanto ela ordenava com uma voz digna. O homem respondeu respeitosamente e retirou um acessório do pano branco enrolado em seu corpo. O núcleo desse acessório era um olho vertical embutido com diamantes. Ele brilhava com a luz pura, exalando uma santidade anormal. Estava cheio de inteligência, mas também parecia frio sem nenhum calor. Bernadette então pegou o acessório e o encaixou no meio da testa. Este era um artefato selado de grau 0 que Bernadette geralmente não carregava com ela, pois os efeitos negativos eram muito severos. No entanto, neste momento, o Sage Frontlet tinha uma habilidade extremamente importante para Bernadette. Ela estava disposta a arcar com as consequências de não ser capaz de usar magia maligna e a influência gradual que a característica Beyonder teria sobre ela à medida que se fundia lentamente com ela. Se ela não removesse o Sage Frontlet em um curto período de tempo, seria equivalente a ter uma poção de sequência 2 espirrada nela. Quando chegasse a hora, ela poderia ter sorte e conseguir avançar para se tornar uma Sage, ou perder o controle e se tornar um monstro. E sem os ingredientes suplementares e o ritual correspondente, a probabilidade do primeiro era quase desprezível. Com o olho vertical de diamante na testa, o corpo de Bernadette começou a se tornar incorpóreo enquanto ela se dissociava em uma série de conhecimentos complicados. Naquele instante, ela se tornou uma criatura de pura informação. O bebê em seu ventre falhou em obter tal estado quando caiu no chão. Tinha metade do tamanho de um bebê normal. Já tinha características faciais e membros. Sua pele estava enrugada e pingava pus pegajoso. Ao deixar o corpo de sua mãe, o isso não desenvolvido começou a regredir e rapidamente se desfez no ar. O bebê claramente não queria desistir. Ele tentou ao máximo abrir os olhos, que estavam selados pelo líquido pegajoso. Ele abriu a boca em uma tentativa de fazer uma luta final. Nesse momento, Klein, que estava acima da névoa cinzenta, bateu na beirada da longa mesa manchada. Bem,
Ele aumentou a probabilidade de falha em relação à luta do bebê. Incapaz de se manter, o bebê se dissipou completamente em frente à floresta negra que se aproximava. Ao mesmo tempo, a enxurrada de informações em que Bernadette havia se transformado entrou no interior do mausoléu do Imperador Negro através da pesada porta de pedra enquanto ela reformava seu corpo original. Durante esse processo, ela parecia ver uma sombra negra. Capítulo 1304 A importância das ideias. Quando ela entrou no mausoléu do Imperador Negro, Bernadette viu vagamente uma sombra negra. No entanto, depois que ela se livrou de ser uma personificação da informação e reorganizou seu corpo com o conhecimento puro e confuso, ela não sentiu nada. Era como se o que ela acabara de vivenciar fosse apenas uma ilusão. Queen Mystique não estava com pressa de se aventurar no mausoléu. Ela ficou em seu lugar e observou cuidadosamente os arredores. Sem usar os poderes do Mystery Pring, tudo foi claramente apresentado diante de seus olhos. O interior do mausoléu do Imperador Negro estava vazio. Além das paredes escuras e da plataforma alta no meio, não havia nada. Na plataforma alta, havia uma cadeira que parecia preparada para um gigante. Era feito de ferro e a sua superfície estava gravada com padrões complicados e distorcidos. No topo do assento, havia um objeto em forma de coroa. Neste momento, não havia uma única figura no assento enorme e pesado, como se esperasse o retorno de seu imperador. No momento em que Bernadette estava prestes a dar um passo à frente e se aproximar da plataforma, ela de repente percebeu que seu corpo estava completamente imobilizado, como se estivesse sendo amarrada por algemas invisíveis. Logo após isso, pares de asas brancas ilusórias e sagradas apareceram atrás dela como se estivessem resistindo passivamente a algo. No segundo seguinte, nos pares de asas de anjo, penas brancas caíram enquanto esvoaçavam. Eles cresceram membros deformados, finos e fofos. As lacunas nas camadas de penas se abriram uma após a outra como se tivessem se tornado olhos incontáveis. As penas deformadas imediatamente soltaram uma gargalhada nítida, fazendo com que uma risada oca ecoasse dentro do mausoléu. Todos eles ganharam vida, transformando-se em criaturas aladas em miniatura. Isso lembrou Bernadette de alguns contos de fadas que seu pai lhe contou. Sempre havia pequenos duendes que não eram tão grandes quanto um polegar neles. Enquanto esse pensamento passava por sua mente, Bernadette sentiu o olho direito coçar. Os cílios daquele olho cresceram rapidamente, transformando-se em pequenos braços que se enraizaram em seu rosto, tentando arrancar seu globo ocular. Entendo. Entendo. As veias do olho direito de Bernadette se projetavam enquanto soltavam uma voz infantil, como se tivessem ganhado sensibilidade e consciência de seu corpo. Essa também era uma forma de nova vida. Quase ao mesmo tempo, a orelha esquerda de Bernadette baixou repentinamente e cobriu suas orelhas. Não quero ouvir. Não quero ouvir. O ouvido gritou com uma voz aguda. Se não usasse sua espiritualidade, Bernadette com certeza imaginaria ter ao seu lado uma jovem donzela que tapava os ouvidos, batia os pés e gritava. Sem amortecer nada, o sage frontlet no meio de sua testa automaticamente deixou seu corpo e flutuou no ar. A superfície do olho vertical incrustada com diamantes instantaneamente brilhou com incontáveis feixes de luz fria. Era como se numerosos olhos minúsculos tivessem crescido dele. Cada olho refletia Bernadette. O sage frontlet também obteve uma certa característica viva. Assim que o artefato selado de grau 0 estava prestes a despertar e afetar seu alvo, uma palma branca pálida, esbelta e ilusória se estendeu e o agarrou. A característica viva do sage frontlet se dispersou rapidamente, como se tivesse chegado ao fim de sua vida. A mão pálida e fria que claramente pertencia a uma mulher veio de trás de Bernadette. Em algum momento, uma figura com apenas a parte superior do corpo apareceu. Esta figura cresceu nas costas de Bernadette. Era quase transparente e bastante ilusório. Ela estava usando as mesmas roupas de Bernadette e usava o mesmo chapéu triangular de penas. Seus olhos azuis eram como a projeção do oceano. Era como a própria Bernadette, uma parte de seu espírito que havia saído de seu corpo. No entanto, havia uma máscara facial branca pálida no fantasma de meio corpo de Bernadette. A máscara só tinha buracos onde os olhos estavam, sem outras lacunas em outros lugares. Isso fez o fantasma de Bernadette parecer extremamente frio e nobre, mas faltava a aura de um ser vivo. Este foi o terceiro item que ela possuía, e também seu último artefato selado de grau 0.
Foi um item feito depois que o imperador Roseli voltou do continente do sul em seus últimos anos, chamado de morte pálida. Seu efeito negativo era fazer com que o usuário morresse lentamente até se tornar um cadáver e se tornar seu escravo. Nesse momento, Bernadette havia usado esse ponto para conter a vida anormal que crescia nela. Assim que o fantasma de meio corpo apareceu, seu olho direito se acalmou. Seus cílios, que ficaram mais grossos e compridos em forma de braços, começaram a cair um a um. Seus ouvidos também não faziam nenhum barulho. Eles abriram lentamente e voltaram ao normal. Sem essa supressão, os traços faciais, os braços e as pernas de Bernadette teriam se partido em busca de liberdade. Depois de estabilizar o corpo, Bernadette tentou dar um passo à frente. No entanto, ela ainda era incapaz de fazer qualquer coisa. Tudo o que ela podia fazer era controlar o corpo espiritual semicorporal. Depois de pensar um pouco, ela fez o corpo espiritual atrás dela tirar uma adaga de prata ritual de seu bolso. Então, curvando-se, desenhou um círculo no meio de sua bota direita. Com um som de rasgo, a bota de couro rapidamente encurtou pela metade. Então, Bernadette usou seu corpo espiritual de meio corpo para rasgar as calças perto do joelho esquerdo. Ela cortou uma ponta do casaco e da blusa, tirando uma das penas da lateral do chapéu triangular. Essa tentativa não parecia ter nada a ver com seres sobrenaturais. Era como uma garota obstinada e rebelde que queria se vestir de uma maneira diferente do senso normal de estética. No entanto, ao completar essa série de ações, Bernadette cuidadosamente deu um passo à frente. Seu corpo podia realmente se mover, pois ela não se sentia mais contida. O efeito de supressão invisível desapareceu instantaneamente. O mausoléu do Imperador Negro parecia aceitar Bernadette nesta forma. Quem teria pensado que algo que uma pessoa comum poderia fazer seria capaz de lidar com tais anormalidades? Além disso, Bernadette suspeitava que quanto mais ela usasse seus poderes de Beyonder para resistir ao que quer que estivesse enfrentando, mais profundos seriam os efeitos. Isso porque ela tinha a sensação de estar diante de uma divindade invisível. Somente satisfazendo o senso estético da outra parte ela poderia ser perdoada. Caso contrário, ela só poderia contar com a autoridade de uma sequência zero para circulá-la. Além disso, a sorte foi que Bernadette não era uma misticóloga experiente, mas também tinha uma compreensão profunda do caminho do Imperador Negro. Ela sabia em que autoridades esse domínio consistia. Ela sabia que representava a sombra da ordem, uma distorção da ordem. Foi por isso que Bernadette distorceu a ordem normal em torno dele usando seu curativo, assim, obtendo o reconhecimento e aceitação da divindade invisível. Sim, no que diz respeito ao misticismo, conhecimentos e ideias às vezes são mais úteis do que habilidades. Naquela situação agora, qualquer resistência teria sido vista como uma provocação à ordem interna do mausoléu, provocando mudanças imprevisíveis e aterrorizantes. Uma vez que se descubra o cerne do problema, os efeitos negativos serão facilmente resolvidos. Klein acenou com a cabeça acima da névoa cinza e aprendeu bastante com Queen Mystic. Embora ele já fosse uma sequência superior a ela, a ponto de ser um rei dos anjos dentro do castelo de Sephiroth e ter vivenciado uma série de eventos importantes, seu crescimento foi muito rápido. Ele ainda estava faltando quando se tratava de detalhes em problemas. Agora era o momento perfeito para compensar a deficiência por meio da observação. Depois de dar um passo, Bernadette começou a seguir sua intuição espiritual e caminhar em direção à enorme cadeira vazia na plataforma. 1 passo, 2 passos, 3 passos. De repente, uma brisa passou por seu pescoço. Esse vento frio deixou o corpo de Bernadette dormente. Naquele momento, ela sentiu uma sombra negra aparecer atrás dela. Silenciosamente, seus longos cabelos castanhos se separaram, revelando um par de olhos em seu couro cabeludo. Era um par de olhos sem cílios. Eles eram quase transparentes, frios e sem coração. Olhos misteriosos curiosos. O par de olhos se virou ligeiramente e viu que a cortina de sombra no mundo misterioso mostrava sinais claros de distorção. Porém, não percebeu a sombra, nem encontrou a origem do vento frio. Assim como Bernadette tentou fechar os olhos do mistério e diminuir a possibilidade de um acidente, a brisa fria e sinistra de repente apareceu em sua mente. Seus pensamentos tornaram-se ativos à medida que ela ficava cada vez mais fora de controle. Ela foi incapaz de direcionar seus pensamentos da maneira necessária. Essa parecia ser uma tendência que não podia ser mudada,
uma tendência que levava ao caos. Sem hesitar, Bernadette agarrou os poucos segundos de pensamento de que era capaz. Ela deixou o espírito de meio corpo em suas costas remover a máscara branca pálida. Então, ela colocou o palideata em seu rosto, enquanto o espírito de meio corpo se retraía em seu corpo e se fundia com ela. Deste segundo em diante, os pensamentos de Bernadette morreriam gradualmente junto com seu corpo. No entanto, seus pensamentos não podiam deixar de se agitar e se tornar caóticos. Essas duas condições conflitantes se compensam, formando um equilíbrio fraco e delicado que ajudou Bernadette a recuperar sua capacidade de pensar. Para Bernadette, em comparação com os efeitos Beyonder da própria Palideate, seus efeitos negativos foram ainda mais eficazes neste momento. Mantendo o equilíbrio, Bernadette deu alguns passos à frente. Durante esse processo, ela sempre sentiu que havia sombras pairando ao seu redor, mas não conseguia encontrá-las, por mais que tentasse. Depois de pensar por alguns segundos, os olhos azuis de Bernadette escureceram mais uma vez, perdendo o foco. Ela tentou profetizar as consequências de sua escolha. Logo, uma cena correspondente apareceu diante de seus olhos. Depois de colocar o Sage Frontlet novamente, ela mais uma vez se transformou em fluxos de informação puros e complicados, usando para contornar a obstrução e seguir para a plataforma alta no meio. No entanto, assim que ela se aproximou, o fluxo de informações de repente se desintegrou. Perdeu sua ordem e formou várias Bernadettes construídas em princípios diferentes. Havia uma jovem em um vestido em camadas, uma jovem alta, uma garota melancólica e confusa, uma mulher com uma expressão retorcida e dolorida e uma rainha calma e determinada. A visão profética desapareceu instantaneamente e os olhos de Bernadette instantaneamente recuperaram o foco. Neste momento, ela viu a sombra negra. Estava parado bem na frente dela, a menos de um punho dela. Aquele rosto formado de pura sombra ocupou completamente sua visão. Capítulo 1305. Aquela sombra negra. No momento em que Bernadette viu a sombra negra, ela instintivamente apertou a mão direita e conjurou uma lança antiga. Da ponta da lança ao cabo, ela foi tingida com bolas vermelhas carmesim. Ele emitia uma forte aura destrutiva, como se pudesse prejudicar uma verdadeira divindade. Lança de Longinus. Esta lança apareceu uma vez em uma era antiga que não podia ser rastreada, manchada com o sangue de uma grande existência. Neste momento, ele desceu ao mausoléu do Imperador Negro através da reencenação mística. No entanto, quando Bernadette a empurrou para frente, ela não conseguiu nenhum efeito, porque a ponta da lança foi direcionada para suas costas. Apesar de querer atacar a sombra negra na frente dela, a lança de Longinus tinha estranhamente empurrado para trás. A área foi afetada por desordem ou sofreu algum tipo de distorção. Acima da névoa cinza no palácio, Claire notou a sombra negra quando apareceu na frente de Bernadette. Ele não hesitou em levantar o cajado das estrelas em sua mão. Ele não esperou desta vez, ao contrário de suas observações anteriores das ações da Rainha Mística antes, onde ele consideraria se iria fornecer proteção a ela. Isso porque o nível de perigo da sombra negra disparou alarmes dentro dele. Afinal, ele era um anjo do caminho do vidente. Mais importante, Bernadette podia sentir a existência da sombra depois de entrar no mausoléu do Imperador Negro, de tempos em tempos. Quanto a Klein, ele não conseguiu encontrar pistas através da verdadeira visão fornecida pelo Sephiroth Castle. Isso sem dúvida significava perigo e terror. Quando todas as gemas incrustadas na bengala preta se iluminaram, o som de sinos melodiosos ressoou na área onde estavam Bernadette e a sombra negra. Gongo. O sino que vinha de uma distância infinita exalava um vazio indescritível. Isso fez o interior do mausoléu do Imperador Negro congelar visivelmente, tornando a figura de Bernadette rígida como se ela tivesse sido congelada. Ela não podia fazer nada. No entanto, a sombra negra não afundou no vórtice do tempo. Como se situada em outro mundo construído com regras fundamentais completamente diferentes, a sombra continuou avançando entre o contraditório de dois rios do destino, um cheio de torrentes furiosas e outro quase completamente imóvel. Isso apenas fez com que parecesse desacelerar, de forma alguma afetado pelo sino ilusório. Esta foi a primeira vez que Claire encontrou tal situação depois que ganhou a habilidade de replicar poderes. Embora os efeitos do Beyonder que ele havia replicado com os Staff of T-Stars estivessem faltando em comparação com a versão original, ainda seria capaz de mostrar um certo nível de autoridade que não era fácil de ignorar independentemente. No entanto,
Os movimentos lentos da sombra negra deram a ele uma segunda chance de tentar novamente. Desta vez, ele ativou os poderes do Cajado das Estrelas e tirou a Rainha Mística do mausoléu do Imperador Negro. Ele queria que ela primeiro concluísse o que ela experimentou antes de considerar entrar novamente. Gemas brilharam na ponta do cajado, e Bernadette, que estava prestes a fazer contato com a sombra negra, desapareceu no ar. No segundo seguinte, ela apareceu a dezenas de metros de distância, aparecendo perto da plataforma alta do mausoléu. O teletransporte do Staff of T-Stars foi interrompido. O destino havia sido distorcido, tornando tudo extremamente caótico. A experiente Bernadette não sentiu medo ou pânico porque estava presa dentro do mausoléu do Imperador Negro. Ela levantou decisivamente a mão esquerda e pressionou o Sage Frontlet no meio da testa enquanto usava os dedos para acariciar a máscara Palideat. A cintilante máscara dourada de repente ficou macia e rapidamente se contorceu como se estivesse prestes a formar um rosto que não pertencia a Bernadette. O rosto tinha feições suaves e características óbvias de um nativo do continente meridional, mas exalava uma sensação bizarra e aterrorizante. Qualquer um que o testemunhasse acreditaria que ele ganharia vida assim que o rosto se tornasse claro o suficiente. Uma entidade que veio dos tempos antigos, a escuridão eterna onde os mortos dormiam. A essa altura, o corpo, a espiritualidade e a consciência de Bernadette pertenceriam a esse rosto. Com a saliência dessa face, as paredes de pedra e os ladrilhos do mausoléu do Imperador Negro começaram a desgastar. Aconteceu tão rápido que milhares de anos pareceram desaparecer em um curto espaço de 2 segundos. Eles rapidamente ficaram manchados, constantemente soltando fragmentos ou levantando poeira devido ao vento. Entre as rachaduras, uma fina pele branca crescia. Em apenas um piscar de olhos, o pelo cresceu em penas brancas e sua superfície parecia estar encharcada de óleo amarelo claro. A aura da figura negra enfraqueceu gradualmente, como se estivesse correndo para a morte a passos largos. Sua cor desapareceu, seus movimentos ficando mais lentos. Dentro da área onde estava a máscara branca pálida, até mesmo o próprio conceito de morte iria desaparecer e se dissipar. No entanto, o que foi rotulado como morte não foi o ponto final. Quando a parede de pedra e os ladrilhos do mausoléu foram desgastados até certo ponto, e quando a figura negra se degradou a um certo estágio, novos blocos de pedra começaram a se formar à medida que as auras etéreas cresciam rapidamente. Durante esse processo, a figura negra estendeu a mão direita. Esta palma formada por sombras de repente agarrou o pescoço de Bernadette a dezenas de metros de distância. Isso não foi feito estendendo o braço, mas distorcendo o conceito de distância por um instante. 45 metros passaram a ser equivalentes a 45 centímetros. A palma escura não exerceu muita força, mas fez Bernadette sentir frio. Sob tal frieza, ela percebeu que não poderia usar os 2 artefatos selados de grau 0 do Sage Frontlet e Palideat. Normalmente, desde que ela injetasse sua espiritualidade nele e desse os pensamentos correspondentes, os artefatos selados nela reagiriam da maneira correta, criando efeitos diferentes. Mas agora, o processo silencioso e as regras foram interrompidos distorcidos. Nenhuma quantidade de pensamentos que Bernadette desejou foram capazes de mexer com os artefatos selados. Parecia que ela estava falando com o ar. Klein, que estava acima da névoa cinza, não perdeu tempo depois de não conseguir teletransportar Queen Mystique para longe. Uma série de símbolos complicados e rótulos mágicos rapidamente se formou em sua mente. Ele queria replicar a ocultação espacial de um feiticeiro secreto. Ele planejava separar a localização de Bernadette do mausoléu do Imperador Negro e escondê-lo para ajudar a Rainha Mística a escapar de sua situação atual. Na verdade, pode ser mais apropriado replicar a magia do conto de fadas, Peace Blossom Source, mas considerando como Bernadette era anteriormente uma misticóloga, Klein sentiu que era melhor usar a ocultação do espaço. Caso contrário, pode expor alguns dos segredos do louco. Quanto a onde ele aprendeu a ocultação do espaço, naturalmente veio dos Force recentemente avançados. Anteriormente, em nome de Tion de Germain Sparrow, Klein havia alugado Leimanos Travels. Ele também solicitou que a senhorita Mago registrasse os poderes correspondentes. Então, ele lançou e gravou enquanto convocava as viagens de Leimano completas da névoa da história repetidas vezes. Não demorou muito para ele compreender o conhecimento e a técnica, permitindo-lhe replicar a ocultação espacial.
À medida que mais gemas se iluminavam no cajado das estrelas, a área ao redor de Bernadette escurecia, como se estivesse coberta por uma cortina tecida por sombras. A cortina se distorceu enquanto escondia o espaço, isolando a sombra negra e sua palma do lado de fora. Isso ajudou Bernadette a recuperar sua liberdade. No segundo seguinte, a palma negra que havia sido separada à força estendeu-se novamente e tocou o limite do espaço oculto. Em um instante, uma porta transparente semelhante a um vórtice apareceu no vazio anormal. Ou melhor, a porta secreta que originalmente existia apareceu de forma autônoma e se abriu diante da palmeira negra. Todo espaço oculto tinha uma porta, mas a localização da porta dependia dos pensamentos do Criador. A palma formada pelas sombras passou rapidamente pela porta aberta e entrou no espaço oculto. Ele agarrou o pescoço de Bernadette e mais uma vez interrompeu a conexão entre Queen Mystique e seu artefato selado, distorcendo a ordem correspondente. Ao mesmo tempo, a figura negra levantou a cabeça e olhou para o topo do mausoléu. Parecia estar estudando o castelo Sephirai Klein através de camadas de espaço e névoa. As pálpebras de Klein se contraíram instintivamente. Ele sentiu que a sombra tinha uma certa compreensão de onde ele estava e sentiu que estava distorcendo alguma coisa. A expressão de Klein inconscientemente se tornou anormalmente pesada. As diferentes gemas do cajado das estrelas se iluminaram ao mesmo tempo. Ele queria tentar roubar os poderes de Beyonder correspondentes da outra parte. Só assim ele teria a chance de restringir a sombra negra. E para aumentar a taxa de sucesso de roubar os poderes de seu alvo, Klein virou a palma da mão esquerda e bateu na borda da longa mesa manchada. No entanto, seu roubo falhou. Ele nem conseguiu nada. Seu alvo há muito escapou do Locom, apesar de estar parado ali. O olhar de Klein congelou. Então, ele viu a figura negra brilhar e entrar no espaço oculto, diminuindo a distância entre ela e Bernadette. Isso distorceu minha verdadeira visão, fazendo com que a situação que eu vi fosse de 1 até 2 segundos atrás. Um pensamento passou pela mente de Klein enquanto ele fazia um julgamento preliminar sobre o fracasso anterior. Ele então decidiu convocar a projeção histórica de Will Septim para fazer ele reiniciar a área. Naquele momento, Bernadette, que era incapaz de usar seu artefato selado, criou penas de cisne brancas e ilusórias em suas costas. Este era o patinho feio de sua mágica de conto de fadas. Isso poderia fazer Bernadette revelar uma forma incompleta de criatura mítica, mantendo sua clareza de espírito. Deveria usá-lo 2 vezes ao dia, com cada uso durando 15 segundos. Nesse momento, seus pensamentos voltaram à loucura. Eles começaram a ferver e se tornaram mais caóticos. Isso fez com que sua magia de patinho feio fosse cortada antes mesmo de mostrar seus efeitos. Quase ao mesmo tempo, ela viu a sombra negra grudar em seu corpo. Era pegajoso como um líquido viscoso e corrosivo que penetrou em seu corpo. Os olhos de Bernadette escureceram quando ela de repente sentiu algo. Ela agarrou o momento final de lucidez e abriu um pouco a boca, falando com um sotaque chinês fluente. Lar. A infiltração da sombra negra parou por um momento. A parte superior do corpo ergueu-se lentamente enquanto olhava para Bernadette. Capítulo 1306. Selo. A figura negra congelou quando soltou o pescoço de Bernadette. Era como se estivesse olhando para Queen Mystique com seus olhos inexistentes. Uma voz seca e ecoou no espaço oculto. Lar. Essa voz estava cheia de hesitação e confusão, como se estivesse buscando confirmação. Era como se tivesse vindo de outro mundo. A corrosão que Bernadette encontrou desapareceu. Sua conexão com o artefato selado foi instantaneamente restaurada. A morte pálida mais uma vez comeu sua vitalidade pouco a pouco. Isso ajudou a resistir ao caos em seus pensamentos, mantendo sua clareza e racionalidade básicas. Quando ela estava prestes a dizer algo, a figura negra de repente estendeu a palma da mão. Mas desta vez, não estrangulou o pescoço de Bernadette, mas em vez disso, empurrou-a com força. Após esse empurrão, houve o colapso do espaço oculto. Era uma voz cheia de dor, como se estivesse resistindo a algo. Deixar. Quando a voz ecoou, a figura negra desapareceu. Em um instante, apareceu na enorme cadeira preta de espaldar alto no meio da plataforma. 2 rachaduras apareceram em seu rosto, como se 2 olhos assimétricos tivessem crescido. No entanto, os olhos não tinham pupilas. Era cor de sangue. Logo em seguida, outra rachadura apareceu sob os 2 olhos. Eles também estavam cheios de uma luz pura, vermelho sangue.
Isso permitiu que a figura negra finalmente abrisse a boca. Ele encarou Bernadette enquanto sons óbvios de dor ressoavam ao seu redor, como se estivesse resistindo a algo. Saía deste lugar. Depois de ser empurrada a mais de 10 metros de distância, Bernadette facilmente recuperou o equilíbrio. No entanto, ela não seguiu a ordem da voz deixando o mausoléu do Imperador Negro. Ela ficou lá, olhando fixamente para a plataforma central. Ao olhar para a figura negra, sua expressão revelou uma tristeza indescritível. Ela podia sentir e agora confirmar que a figura negra era seu pai, o homem que se autodenominava César, Roseli, Gustavo. No segundo seguinte, mais rachaduras apareceram no corpo da figura negra. Eles se romperam de cima para baixo, florescendo flores vermelho sangue em diferentes partes de seu corpo. Isso fez com que Roseli parecesse ter ficado com uma sombra que envolvia um objeto vermelho sangue que emitia luz pura. Quando Clem viu esta cena acima da névoa cinza, ele naturalmente pensou na lua carmesim, no alto do céu. Naquele momento, Roseli parecia ter se transformado em uma sombra. Ele queria bloquear a lua carmesim, mas aberturas se romperam em seu corpo, permitindo que mais e mais luz da lua brilhasse no mundo real. Quando essas aberturas fossem conectadas, a sombra negra se dividiria completamente e daria à luz uma nova lua carmesim. Quando isso acontecesse, algo extremamente aterrorizante, definitivamente aconteceria. Naquele momento, a figura negra de Roseli ficou muito mais ilusória, como se tivesse se tornado uma ilusão. Isso fez parecer que ele havia sido isolado em outro mundo. Havia uma barreira invisível entre ele e o mundo real. Então, Roseli levantou o braço direito com muita dificuldade e beliscou sua testa. A frequência com que rachaduras vermelho sangue apareciam em seu corpo instantaneamente diminuiu para um nadir. No entanto, os olhos que já haviam aparecido piscaram repetidamente. No entanto, isso não trouxe nenhum efeito negativo sobre o entorno. Era como se fosse apenas uma simples mudança de ordem. O novo crescimento de rachaduras vermelho sangue estava sendo constantemente distorcido para seu estado original de apenas ter atividade gradual. Depois de completar isso, Roseli levantou a cabeça e olhou para Bernadette que estava a dezenas de metros de distância. Ele disse com uma voz rouca, "Você realmente se tornou uma figura importante no mundo misterioso. Você conseguiu vir aqui sozinho. Venha, deixe-me ver como minha princesinha cresceu." Os olhos de Bernadette ficaram vermelhos quando ela deu um passo à frente. Roseli riu novamente. "Na época em que eu fazia cadernos de desenho, livros didáticos e inventava todos os tipos de joguinhos para você, você era apenas um minúsculo anão. Agora, você pode salvar seu pobre velho pai. Lembro que você gostava das roupas que desenhei para você quando era jovem. Infelizmente, você não pode usar vestidos em camadas depois de adulta." O imperador divagou, como se tivesse chegado em seus anos crepusculares e fosse alguém que gostasse de relembrar o belo passado. Bernadette andava cada vez mais rápido. Acima da névoa cinzenta, Clem franziu a testa indiscernivelmente. De repente, o imperador Roseli abaixou a cabeça e disse com grande força, "Pare." Sua voz carregava uma dor indescritível. Bernadette ficou atordoada por um momento antes de diminuir a velocidade e parar. Ela olhou para a figura escura e seus olhos gradualmente revelaram uma tristeza indescritível. Roseli levantou a cabeça novamente e tossiu levemente. "Você realmente não queria perguntar por que o mausoléu do Imperador Negro tem que ser gravado com a ordem implementada e o estilo que ele inaugurou? Na verdade, isso não era necessário. Eu só queria que qualquer um que o visse se lembrasse do meu, grandeza." Antes que ele pudesse terminar sua frase, o imperador agarrou o apoio de braço ao seu lado com força. Ele suprimiu a voz e disse com extrema dor, "Não chegue perto de mim. Fui corrompido." A tristeza nos olhos de Bernadette aumentou. Seu palpite finalmente foi confirmado. Naquele momento, as rachaduras vermelhas no rosto de Roseli começaram a ficar caóticas. Eles fecharam e abriram aleatoriamente sem sinais de ter uma vontade unificada. O imperador aproveitou a oportunidade e endireitou o corpo. Ele olhou para Bernadette e gritou com grande dificuldade, "Selimi." Selo. A rainha mística Bernadette repetiu a palavra silenciosamente. Seus olhos azuis rapidamente ficaram úmidos quando uma leve névoa os envolveu. Mesmo tendo vivido por muitos anos e não sendo mais a garotinha que era no passado, ela ainda não conseguia conter suas emoções. No entanto, ela não perguntou o motivo, nem hesitou. Com apenas uma leve luta,
Ela ergueu firmemente a mão direita e pressionou-a na máscara de metal branco claro. Ela calmamente tomou uma decisão, assim como ela enfrentou todos os grandes eventos que aconteceram no Element Down ao longo dos anos. Na superfície de Pali, Diat, o metal tornou-se instantaneamente macio quando se transformou em um novo rosto com 2 olhos negros. Nas partes negras do olho, linhas brancas apareceram, formando um símbolo tridimensional extremamente complicado e misterioso. Era como um pássaro de penas longas ou uma serpente de penas enroladas. O símbolo absorveu a luz circundante e rapidamente se tornou corpóreo. Em seguida, separou-se dos olhos de Bernadette e estendeu seu corpo antes de voar em direção a Roselle e Gustave na cadeira ferro-negra. Ao longo do caminho, o estranho símbolo fez com que os arredores ficassem cada vez mais escuros. Os ladrilhos e as paredes de pedra sofreram outra rodada de desgaste, como se a divindade responsável pela morte tivesse passado pelo julgamento final. Os escombros caindo e a poeira voando seguiram o símbolo corpóreo e chegaram ao lado de Roselle. Então, eles se enrolaram em torno dele, envolvendo a ilusória figura negra que parecia existir em outro mundo. Durante esse processo, Roselle falhou em se controlar várias vezes. Ele tentou sair da cadeira negra como ferro, mas acabou sentando-se novamente. Não resistiu ao selo que Bernadette exercera sobre ele. Quando o símbolo se fundiu com sua figura, ele imediatamente teve uma conexão com Palidat. Ele viu a divindade ilusória que dominava os incontáveis mortos-vivos e o corpo inchado de fantasmas aquáticos vadeando em um rio escuro. A aura de Roselle imediatamente desapareceu quando as aberturas vermelhas rachadas se fecharam uma após a outra. O que esperava o imperador era um sono tranquilo. Quanto ao símbolo, foi selado dentro do corpo de Roselle, influenciando constantemente até que Palidat parou de responder. Em um piscar de olhos, várias rachaduras vermelho-sangue apareceram no corpo de Roselle novamente. Depois que sua aura caiu para um nadir, gradualmente começou a brilhar enquanto ele lutava contra o símbolo corpóreo. Klein, que estava acima da névoa cinza, suspirou ao ver isso. Ele cerrou o punho e o pressionou contra a boca. A cortina que ele colocou em torno de si levantou-se de repente, e todo o castelo da Sefirah transbordou de uma maneira óbvia. Silenciosamente, a aura de vida nova que Roselle acabara de obter começou a se dissipar. Depois de desaparecer até certo ponto, ganhou nova vida mais uma vez. Então, foi afetado pela morte pálida e continuou a desaparecer. Usando o poder da característica do atendente dos mistérios Beyonder e do castelo Sefirah, Klein enxertou diretamente nova vida e morte, e pulou o processo intermediário. A corrupção que Roselle sofreu não foi mais capaz de se recuperar na medida necessária para romper o selo pálido. Em seguida, Klein estendeu a mão direita e usou o poder do castelo Sefirah para desenhar o misterioso símbolo atrás da cadeira de espaldar alto do louco, o misterioso símbolo feito do olho sem pupila e das linhas contorcidas. O símbolo absorveu a aura do castelo Sefirah e rapidamente se tornou corpóreo. Com o aceno do pulso de Klein, entrou na luz de oração representando Bernadette e pousou na figura negra de Roselle, fundindo-se em seu corpo. Toda vez que o enxerto desaparecia, este símbolo que estava diretamente relacionado ao louco e ao castelo da Sefirah atraía novos poderes e completava o processo de enxerto mais uma vez. Como ele constantemente morria e ganhava uma nova vida, o rosto de Roselle, que parecia ser uma sombra pura, ganhava traços faciais. Então, ele olhou para o topo do mausoléu, como se estivesse olhando para uma altura infinita. Ele então retraiu o olhar e olhou para Bernadette. Ele disse com uma voz anormalmente fraca: "Este selo é bom. Posso dormir em paz." Com isso dito, ele franziu a testa ligeiramente quando seu tom mudou. "Quem te ensinou a se vestir assim?" Bernadette se sentiu um pouco perdida enquanto ouvia. Era como se ela tivesse voltado à adolescência. Naquela época, quando ela se vestiu com esmero para um baile organizado por outros nobres. Roselle usaria uma expressão semelhante e um tom semelhante para apimentá-la com uma série de perguntas. A névoa em seus olhos tornou-se óbvia e ela não conseguia mais se controlar. Ela baixou a voz e gritou: "Papai!" As feições faciais de Roselle imediatamente se tornaram suaves antes de ficarem tensas novamente. Ele disse severamente: "Vá embora. E nunca mais volte." Bernadette abriu a boca querendo dizer alguma coisa, mas sua visão escureceu como se visse a sombra da ordem. No segundo seguinte, ela se encontrou de volta a bordo da ilha primitiva.
Bernadette olhou fixamente para o pico da montanha no meio da ilha primitiva por alguns segundos antes de se virar lentamente e caminhar em direção ao mar. Desta vez, ela não insistiu teimosamente em andar em linha reta sem olhar para trás. A cada poucos passos que dava, ela parava e se virava para dar uma olhada. Logo, ela voltou ao Down e entrou na cabine do capitão. Ela abriu a sala que era especialmente usada para guardar sua coleção. De relance, Bernadette viu livros, pilhas de livros didáticos, roupas e saias. Ela viu o jogo de xadrez que poucas pessoas no mundo conheciam e a pilha organizada de brinquedos de blocos de madeira. Ela encostou-se à porta de madeira, enrolou-se lentamente e sentou-se no chão. Ela ergueu a cabeça para olhar o céu escuro do lado de fora da cabine do capitão e apertou os lábios com o polegar e o indicador direitos. Ela assobiou uma melodia melodiosa. Era uma melodia suave, doce e triste que poderia acalmar as pessoas. Enquanto a melodia ecoava, gotas de água caíam do rosto de Bernadette e pingavam no chão. Após um período de tempo desconhecido, a cabine do capitão se encheu de um gemido reprimido. Papai. Capítulo 1307. Reunião no meio da ilha primitiva, no mausoléu do Imperador Negro. Depois de mandar embora Bernadette, Rosalie não caiu imediatamente em um sono profundo. Ele lentamente levantou a cabeça e olhou para cima mais uma vez para a distância infinita. Acima da névoa cinzenta, Clem suspirou silenciosamente. Ele largou o cajado das estrelas e pegou uma estatueta de papel antes de sacudi-la. Com um som de estalo, a estatueta de papel rapidamente engrossou e expandiu antes de voar para o vórtice translúcido formado por símbolos misteriosos e ilusórios ao lado da cadeira do louco. Embora Bernadette já tivesse se mudado para a borda da ilha primitiva, e Clem não pudesse mais ver a situação dentro do mausoléu do Imperador Negro através da luz de oração. No entanto, ele poderia usar o símbolo do louco que se fundiu com a figura de Rosalie para manter uma conexão com o Imperador até certo ponto. Depois que a estatueta de papel passou pelo vórtice girando lentamente, ela desceu para o mausoléu escuro que tinha uma fonte de luz desconhecida. Em seguida, ele se transformou em um humano na frente da plataforma central. O cabelo preto e os olhos castanhos desse humano eram um pouco semelhantes aos de Germain Sparrow, mas ele não tinha traços bem definidos. As linhas não eram profundas o suficiente e sua orientação não era fria o suficiente. Havia também certas diferenças em suas características faciais. Seu queixo e estômago tinham uma pequena quantidade de gordura induzida por uma sociedade indulgente. Foi a aparição original de Clem como Zoumingrui, o Zoumingrui que esteve pendurado dentro do castelo Sefira por milhares de anos ao lado de Rosalie Wantal Gustav. Rosalie não ficou surpresa com sua aparência. Com uma mão no apoio de braço, ele se inclinou ligeiramente para a frente e disse: "Você está aqui." "Estou aqui." Clem assentiu indiscernivelmente. "Você não deveria estar aqui." Rosalie suspirou. "Eu já estou aqui." Clem muito naturalmente participou da conclusão do meme povoado por um popular romance chinês de Gulong. Tendo confirmado completamente as origens do sujeito à sua frente, Rosalie voltou à sua postura sentada normal, rindo enquanto dizia: "Originalmente planejei perguntar de onde você é para ver se há necessidade de discriminação regional, mas depois de pensar um pouco, não há necessidade disso. Somos todos miseráveis anacrônicos sem lar." Sem esperar pela resposta de Clem, a voz do imperador afundou quando ele perguntou: "Você sabe a verdade sobre o Apocalipse?" "Sim." Clem assentiu ligeiramente. Rosalie continuou perguntando: "Você sabe que isso é a Terra?" "Sim." Clem respondeu francamente. Quando Rosalie ouviu isso, ele riu de forma autodepreciativa. "Você realmente aprendeu sobre isso tão cedo?" "Só me atrevi a confirmar depois que fui à Lua e vi a verdadeira aparência deste planeta do alto." Nesse ponto, o imperador suspirou e disse: "A Lua é bizarra. Eu claramente senti terror, mas nem considerei a possibilidade de ser corrompido. Então, tornei-me cada vez mais extremo. No entanto, ocasionalmente ganhei um certo nível de clareza com as opiniões das pessoas ao meu redor, mas não ousei escrevê-lo no diário naquele estado. Tive medo de expor segredos e perder minha chance final. Eu finalmente decidi usar todo o trabalho de base que fiz anteriormente para mudar para o caminho do Imperador Negro. Além do apocalipse iminente com a sequência 0S sendo os únicos capazes de proteger as pessoas que eles desejam proteger,
Eles podem escondê-los em outros planetas do vasto universo e usar as autoridades correspondentes para reconstruir um conjunto de ordem para os humanos sobreviverem em terras desoladas. Também vi esperança de escapar da minha corrupção, usando a habilidade do Imperador Negro de ressuscitar. Desde que eu me tornasse um Imperador Negro da sequência 0 fosse realmente morto depois de ficar meio louco, eu teria a chance de ressuscitar no mausoléu ou no mundo astral. Quando isso acontecesse, o que voltaria para mim seriam pura singularidade e 3 características de Beyonder da sequência 1. Eu não seria maculado de forma alguma, nem conterei uma loucura incontrolável. Falando nisso, eu fiz uso do Eternal Blazing Sun e do Deus do Vapor máquinas até certo ponto naquela época. Mas o horror dos grandes antigos excedeu em muito minha imaginação. Acompanhando meu renascimento estava uma nova vida de corrupção. Talvez apenas os grandes antigos possam resistir aos grandes antigos. Eu só poderia encerrar o processo de renascimento e viver uma existência tão ignóbil em meu mausoléu final para evitar que o grande antigo usasse meu corpo para nascer no mundo real. Isso teria causado um desastre devastador. Kleina muito adivinhou a condição do Imperador Roseli com base no que ele sabia e no que acabara de acontecer. Ele não ficou nem um pouco surpreso ao responder calmamente: aquela que te corrompeu é chamada de deusa mãe da depravação. Ela enfeitiçou muitos crentes como personificação da lua primordial. As características faciais que apareceram vagamente no rosto de Roseli mudaram imediatamente. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer: eu conheço a lua primordial, mas não sabia que o seu verdadeiro nome honorífico é a deusa mãe da depravação. Agora que penso nisso, minha descoberta do grito de socorro do Senhor Porta pode não ter sido uma coincidência. Ao ouvir isso, Klein ficou alarmado. Ele instantaneamente se lembrou das situações que aconteciam fora da ilha. Ele teve algum tipo de premonição sobre o que o Imperador Roseli estava prestes a dizer. Roseli riu e suspirou. O maior problema na primeira metade da minha vida foi que eu era muito confiante. Sempre tive a sensação de que poderia recarregar um arquivo salvo e refazer as coisas. Não prestei atenção suficiente aos detalhes. Naquela época, Grimm foi corrompido pelos estranhos poderes desta ilha. Ele voltou aqui depois de morrer e recuperou uma nova vida. Não esta influência da lua primordial. Depois de terminar todos os tipos de investigações e fazer as purificações correspondentes, eu senti que estava bem. Mas, na verdade, o destino pode ter sofrido uma pequena mudança naquele momento. Isso resultou em eu encontrar o Senhor Porta mais tarde e fui lentamente guiado para a lua por ele. Você não pode culpar o Senhor Porta. A condição dele pode ser pior do que a minha. O Imperador quer dizer que foi alvo da deusa mãe da depravação no momento em que descobriu esta ilha primitiva. Klein suspirou. Naquela época, quem diria que o problema seria tão sério? Antes da sequência 2, entender o cosmos e os grandes antigos levava a uma corrupção terrível. E sem entendê-lo, não seria possível determinar com precisão a gravidade do problema ou que tipo de patchwork seria necessário posteriormente diante de determinadas situações. Isso fez Roseli tratar esta ilha primitiva como sua base secreta, não informando assim as existências que tinham o direito de entender as divindades externas, os grandes antigos e o cosmos. Isso mesmo. Roseli parecia muito satisfeita por ele ter cometido um erro que quase qualquer um cometeria. Ele então disse: naquela organização antiga e secreta, quase não havia menção aos grandes antigos ou deidades exteriores. Naquele momento, Roseli parou por um momento antes de dizer: você deveria ter lido meu diário. Você deveria saber o que a antiga e oculta organização representa. Klein assentiu. Eu sei a que organização está se referindo. Nunca esperei que você não ousasse mencionar o nome da organização sua depois de ter o nível de uma sequência 0. Tenho uma sensação incômoda de que ele não é simples. Ele pode ter uma compreensão das divindades exteriores que excedem muito nossa imaginação, então é melhor ter mais cuidado. Afinal, eu não sou uma sequência completa 0 verdadeiro Deus. Depois que Roseli disse esta frase simples, suas sobrancelhas de repente franziram. Quanto do meu diário você leu? Se a atmosfera não fosse tão pesada e triste, Klein definitivamente acharia irresistível responder com o gosto de um demônio não é ruim como uma forma de provocar seus companheiros terráqueos. Finalmente, ele respondeu, calmamente, bastante. Depois de dizer a palavra, ele acrescentou casualmente, até encontrei algumas cartas de blasfêmia. Quais?
Roseli deixou escapar. Klein controlou a expressão da estatueta de papel acima da névoa cinza e disse em tom monótono: Imperador Negro, Tirano, Sacerdote Vermelho e o Louco. Ufa! Roseli exalou quando a leve ruga em suas sobrancelhas diminuiu. Felizmente, não é a carta do demônio, da lua e da mãe. Você mesmo tinha que mencionar. Klein não respondeu enquanto olhava para o imperador sem mudar de expressão. Depois que Roseli disse isso, ele percebeu algo e tossiu apressadamente. Bem, todos nós assistimos a transmissões ao vivo, então você deve saber muito bem como é normal se travestir. Enquanto falava, ele tossiu novamente e suspirou. De que caminho você é? Vidente, Klein respondeu sucintamente. Roseli imediatamente ficou em silêncio. Depois de alguns segundos, ele disse: Infelizmente, se tudo estiver bem e elegante, você deve ser responsável por retirar uma televisão de tela grande e um console de jogos do vazio histórico. Podemos conversar enquanto jogamos. Esse é um sonho romântico de nós, homens. Infelizmente, não há eletricidade. Eu tenho que confiar em você para inventá-lo. Klein não expressou seus pensamentos. Ele manteve o tom e disse: Espero que esse dia chegue. Então, ele puxou o assunto de volta aos trilhos. Estou muito curioso para saber por que a carta da blasfêmia que você criou não pode ser encontrada nem mesmo por divindades. Tal nível de anti-adivinhação e anti-profecia é incrível. Roseli imediatamente riu. É porque o conhecimento pode trazer poder, e o poder também pode conceder conhecimento. Esta é a autoridade de um imperador do conhecimento. Depois de infundir a fórmula da poção dos 22 caminhos com poder, eles produziram naturalmente os poderes de convergência entre as características do Beyonder. Eles também ganharam efeitos anti-adivinhação e anti-profecia até certo ponto. E então? Enquanto ele falava, Roseli parou de repente, como se tivesse sentido algo errado. Depois de 1 ou 2 segundos, ele disse com uma voz etérea: A criação da carta da blasfêmia foi 1 ano antes de eu realizar o ritual do Imperador Negro. Naquela época, eu já havia sofrido a corrupção da lua primordial e não o fiz. Tem a realização correspondente na maioria das vezes, porque as 22 cartas não podem ser encontradas pelas divindades. Ao ouvir essa pergunta acima da névoa cinzenta, o coração de Klein apertou ao sentir o couro cabeludo formigar novamente. Sem esperar pela resposta da estatueta de papel, a voz de Roseli subitamente se elevou, trazendo consigo um medo indescritível. Não junte as 22 cartas. Cuidado com a carta da mãe. Essas 2 frases ecoaram no interior profundo do mausoléu do Imperador Negro por muito tempo. Algo comum na China. Em vez de serem racistas, eles menosprezam as pessoas das regiões mais pobres. Capítulo 1308. Adeus acima da névoa cinzenta. As pupilas de Klein se arregalaram instantaneamente enquanto ele subconscientemente olhava para a longa mesa manchada à sua frente. Havia 4 cartas de blasfêmia com padrões diferentes no verso. Naquele momento, ele se sentiu um pouco assustado e aliviado. Ele sentiu como se estivesse vagando à beira do abismo com os olhos vendados, mas nunca caiu. Se ele tivesse feito o possível para reunir todas as cartas da blasfêmia, ou tivesse obtido a carta-mãe, da maneira como gostava de colocar as diferentes cartas em seu corpo para obter os níveis e características especiais correspondentes, ele já poderia ter sido corrompido pela deusa mãe da depravação, ou estar grávida de alguma coisa. No entanto, eu não sou Roseli. Mesmo que eu tivesse o cartão da mãe, provavelmente não o teria feito. Além disso, para evitar que as divindades o encontrem, as cartas de blasfêmia são extremamente difíceis de coletar. É quase impossível reunir todos eles. Ao que parece, este é um arranjo casual feito pela deusa mãe da depravação. Se alguém infelizmente obtivesse o cartão da mãe, eles se tornariam um dos perigos latentes neste mundo. Klein retraiu seu olhar e continuou usando seus substitutos de estatueta de papel substitutos para olhar para Roseli Gustavo, que estava sentada no ferro preto assento. Nesse momento, Roseli ergueu ligeiramente o corpo. Sua voz era às vezes baixa e às vezes aguda. Tudo tem divindade neles. O mais velho ainda está vivo, vivo nos corpos de todos. Klein franziu ligeiramente a testa. Ele não sabia se quem falava era Roseli ou a lua carmesim em seu corpo. Ele não apenas tinha um certo nível de compreensão sobre tais segredos, como também os havia experimentado pessoalmente antes. Assim, ele não estava tão horrorizado ou em pânico.
Ele apenas relembrou os ensinamentos da Ordem Aurora que ele havia visto no passado. Eles promoveram a crença de que o Criador era onipresente e existia no corpo de cada ser vivo. Portanto, todos os seres vivos tinham divindade. Uma vez que a divindade atingisse uma certa concentração, eles poderiam se tornar um anjo. E as atuais divindades ortodoxas nada mais são do que anjos ligeiramente mais fortes. Para as pessoas comuns, desde que a pessoa seja capaz de entender que a essência da vida é uma viagem espiritual, tempere a mente, fortaleça o espírito e encontre sua própria divindade, bem como se fundar com mais divindades, ela será capaz de escapar de suas bobinas mortais e se tornar um anjo. Naquela época, eu sentia que um culto como a Ordem Aurora tinha um conjunto completo de misticismo e canone religioso, assim como as igrejas ortodoxas, mas agora posso interpretar a verdade subjacente a essas palavras. De um certo ponto de vista, é verdadeiro. O único problema é que depois de se fundir com mais divindades, eles podem não ser mais eles mesmos. O verdadeiro Criador realmente colocou os segredos mais profundos deste mundo em seus ensinamentos. Ele não tem medo de que um crente possa repentinamente ter uma epifania e aprender sobre a corrupção subterrânea, eventualmente se tornando um receptáculo para o renascimento do mais antigo. Este, enforcado realmente é um pouco louco. Ele não tem muita racionalidade na maioria das vezes. Klein murmurou interiormente enquanto esperava que Roseli dissesse mais. 2 a 3 segundos depois, Roseli, que estava em um ciclo de sono e obtenção de uma nova vida, sentou-se em seu trono negro como ferro. Ele ofegou e não disse uma palavra. Klein então controlou a estatueta de papel para dizer: qual das palavras que você acabou de dizer deve ser confiável e de quais devo ter cuidado? Roseli riu. Considere a resposta você mesmo. Não é assim que vocês videntes gostam de falar? Ele não esperou pela resposta de Klein e continuou: quando criei a máscara da morte pálida, senti algo. A morte da quarta época pode não ter perecido completamente. Ele pode ter deixado um triunfo, oculto por ser revivido. Pode envolver o rio da escuridão eterna. A morte definitivamente não morrerá tão facilmente. Dito isso, Roseli olhou para Klein, que estava ao pé da plataforma. De fato, apenas escolhendo o caminho do vidente, aprendiz ou saqueador, um transmigrador pode entrar no castelo Sefirah. Quando descobri esse fator, já era tarde demais. Não sei se você quer se tornar um grande antigo ou não, nem sei se isso requer um ritual. Só posso dizer que isso é definitivamente mais perigoso do que se tornar uma divindade, inúmeras vezes mais perigoso. Talvez a existência que nos guardou e nos jogou de volta ao mundo real está esperando por você lá. A única sugestão que posso dar é se comunicar com o gênio da lâmpada mágica dos desejos antes de fazer qualquer tentativa. Gênio. Usando o rancor entre ele e o digno celestial para obter certa assistência. Klein assentiu levemente e disse: tudo bem. Depois de ouvir sua resposta, Roseli suspirou e disse com um sorriso: se você realmente pode se tornar um grande antigo, pode considerar me salvar. Somente um grande antigo pode resistir um grande antigo. Nesse ponto, ele ficou em silêncio por um momento antes de diminuir a velocidade de sua fala. Se você não pode me libertar completamente da corrupção da lua primordial depois de se tornar um grande antigo, então lembre-se de limpar minha existência da face do mundo. Destrua este mausoléu, apoie a criação de um novo imperador negro e impedir que eu seja revivido. A luz dentro do mausoléu pareceu diminuir um pouco. Klein ficou em silêncio por 2 segundos antes de dizer: não vou esquecer isso. Roseli ficou em silêncio. Depois de alguns segundos, ele riu de forma autodepreciativa. Claro, antes disso, você deve tentar me salvar mais algumas vezes. Tal senso de humor não fez Klein sorrir. Em vez disso, fez seu coração afundar ainda mais, tornando-o incapaz de falar. Roseli não continuou o assunto como ele lembrou. Minha esposa faleceu há muito tempo. As amantes que tive definitivamente tiveram seus próprios finais. Em relação a elas, sinto muito. Nunca as amei de verdade. Só cobicei seus olhares e o prazer que me deram. Eu não tenho filhos ilegítimos. Em relação a esses assuntos, um Beyonder está bem ciente disso. Quanto ao tempo antes de me tornar um Beyonder, acredito que aquelas senhoras definitivamente cobiçavam minha aparência e corpo para desfrutar de tais prazeres. Eles não te deixar qualquer problema para si mesmos. Meu filho mais velho, Ciel, deveria estar morto há anos. Não sei quantos descendentes ele deixou para trás. Meu segundo filho,
Bornova, definitivamente seria um anjo agora se nada inesperado acontecesse. Tenho sentimentos complicados por ele. Por um lado, estou muito desapegada, desapontada e ressentida, mas, por outro lado, ocasionalmente me preocupava secretamente com ele. Lembro-me de como ele era adorável quando acabou de nascer. Você já conheceu minha filha mais velha, Bernadette? Ela não é linda? Ela era bonita desde jovem, obediente e inteligente. Ela sabia como ser filial com seu velho pai, proteger seu irmão mais novo e adorar sua mãe. Às vezes, ela agia especialmente justa e parecia um pouco boba. Houve várias vezes em que eu trapaceei secretamente enquanto jogava xadrez ou jogos com ela, mas ela não percebeu. Tal temperamento tornou difícil para ela aceitar o que eu fiz mais tarde. Claro, agora, eu posso apenas colocar a culpa na lua primordial. É tudo por causa da corrupção dela. Estou bastante grato por ela neste ponto. Não sei que direito tenho de fazer um pedido. Afinal, nunca te ajudei antes, nem tenho muito relacionamento com você. É que somos da mesma época e do mesmo lugar, os laços como um companheiro terráqueo. Ao ouvir isso, Clay disse com uma voz profunda, seu diário me ajudou bastante. Ele me permitiu apreender muito conhecimento de alto nível quando eu estava fraco, permitindo-me evitar muitos perigos e saber como direcionar meus esforços. De forma direcionada. Além disso, essas cartas de blasfêmia mostraram seu uso em diferentes estágios. Você pode não mencionar o diário. Roseli tossiu levemente e disse, no entanto, nos estágios posteriores, eu estava de fato conscientemente deixando uma mensagem para o próximo transmigrador. A única coisa que eu não podia ter certeza é qual idioma você conhece. O imperador exalou lentamente antes de dizer, meu pedido é para me ajudar a cuidar de Bernadette. Quando ela precisar de ajuda, dê-lhe alguma ajuda. Embora ela esteja prestes a se tornar uma figura importante no mundo misterioso, ainda não consigo me sentir à vontade como pai. Sem qualquer hesitação, Klein pegou a estatueta de papel para responder diretamente. Eu vou cuidar dela para você. Cara, porque isso soa um pouco estranho. O tom de Roseli instantaneamente ficou estranho. A propósito, não perguntei seu nome. Quanto a mim, você deve saber muito bem que sou o Antal. Zhou Mingrui, Klein respondeu francamente. Você é casado? Você tem filhos? Quantos anos você tem? Roseli levantou 3 questões de uma só vez. Imperador, por que você está agindo como uma mulher de meia-idade fofoqueira da casa ao lado? Klein balançou a cabeça e deu uma resposta simples. Não. Roseli imediatamente ficou em silêncio. Depois de um momento, ele disse, você e eu somos da mesma geração. Bernadette deveria chamá-la de tio Zhou. Sim. Enquanto ele falava, o tom de Roseli de repente se encheu de pena. Depois de chegar a esta era, tratei tudo como um jogo no começo. Eu estava me divertindo muito jogando, mas ocasionalmente me lembrava de minha casa, lembrando do passado onde que eu tive a maior parte da minha personalidade e hobbies. Quanto mais eu vivia, maior era a frequência com que sentia esse sentimento. É como se as folhas caídas sempre quisessem voltar para as raízes de uma árvore. No entanto, pelo menos, tenho uma filha, uma esposa e 2 filhos. Ainda há muitas coisas neste mundo que me preocupam, e algum sentimento de pertencimento até certo ponto. Quanto a você, posso sentir sua solidão, a solidão que vem do fundo de seus ossos. Ao dizer isso, Roseli suspirou de repente. Se ao menos ainda estivéssemos vivendo naquela época. Vou trabalhar pontualmente todos os dias e faço hora extra de vez em quando. Sempre que estou livre, vou visitar as aulas extracurriculares da minha filha, buscá-la, trazê-la para casa, coisas que minha esposa sempre me lembra. Todo fim de semana, saímos para nos divertir ou vamos para a casa dos meus pais para acompanhá-los. Quando um dia eu estiver exausto da vida, usarei a desculpa de que você está me tratando como meu amigo. Como homens, podemos sentar na rua e comer alguns espetos, beber um pouco de álcool, me gabar, xingar nossos superiores, relembrar os tempos de nossa juventude, e exortá-lo a encontrar rapidamente uma namorada. Quando eu acordar no dia seguinte, poderei ter o zelo de continuar enfrentando a vida novamente. Klein ouviu em silêncio, sem interromper a tagarelice do imperador. A voz de Roseli baixou gradualmente enquanto ele sorria. Adeus, meu amigo. Espero que possamos realmente nos encontrar novamente um dia. Sua figura rapidamente se tornou ilusória, como se ele tivesse desaparecido do mundo,
deixando apenas uma leve sombra pairando sobre o trono negro como ferro. Roseli Gustavo havia retornado ao seu sono eterno. Capítulo 1309. Lições adicionais. Depois de dar 3 voltas em torno da ilha primitiva, o Dawn finalmente abriu caminho para a distância perenemente coberta de tempestades. Bernadette lentamente retraiu seu olhar e o fixou no sage frontlet que permanecia suspenso no ar. Como clarividente, ela viu claramente a oportunidade de avançar. Ela sabia que havia completado o ritual correspondente, evitando um desastre que envolvia um poder de ordem superior. No entanto, o preço que ela pagou foi selar pessoalmente seu pai, o pai que ela sentiu falta e procurou por mais de 100 anos. Que ironia! Bernadette olhou para o olho vertical incrustado de diamantes e suspirou baixinho. Depois de deixar Intis, ela teve 2 grandes desejos. Primeiro, ela queria investigar a verdade por trás do assunto e ver se havia entendido mal o pai. Em segundo lugar, ela queria seguir os passos de seu pai e ver se havia a possibilidade de ressuscitá-lo. Bernadette já havia realizado seu primeiro desejo. A verdade era que ela realmente havia entendido mal o pai. Isso reduziu sua dor e sentimentos conflitantes. Seu ódio pelo pai se dissipou completamente, mas também aumentou sua culpa. Com esse tipo de culpa e desejo durante todo esse tempo, ela tentou ao máximo realizar seu segundo desejo, mas o resultado não foi agradável. Se não houvesse esperança desde o início, ela poderia não ter tido uma reação tão grande. No entanto, ela viu claramente a luz e viu seu pai, mas não teve escolha a não ser colocá-lo pessoalmente em um estado de sonolência. Depois de um momento de silêncio, os olhos ligeiramente desfocados de Bernadette ficaram claros novamente. Ela não hesitou mais e não se culpou mais. Ela não tinha mais todos os tipos de emoções negativas. Ela ergueu firmemente a mão direita e tirou palavras antigas que brilhavam com um brilho estelar no vazio. Ela convocou a criatura do mundo espiritual que era meio homem, meio vento, e recuperou dele os ingredientes suplementares do sábio. Quanto ao resto, como não havia a necessidade de serem especialmente preservados, eles estavam na sala de coleta do Dawn. Não muito tempo depois, Bernadette usou o palideate para quebrar o sage frontlet. Ela inventou a poção que poderia permitir que ela avançasse para a sequência 2. Olhando para a poção de salvia borbulhante com cada bolha contendo um olho transparente, Bernadette ergueu firmemente a mão direita e levou a garrafa de vidro à boca. Ela sabia que o que precisava naquele momento não era tristeza, nem emoções piegas, mas determinação e vontade de seguir em frente. Isso porque se ela queria ajudar seu pai, o imperador Roseli, a escapar da corrupção e reviver completamente, ela precisava de uma sequência superior e de uma força maior. Por causa disso, ela estava disposta a enterrar a dor no fundo de seu coração e não deixar que isso afetasse seu estado mental. Só quando não havia ninguém por perto à noite ela podia recuperá-lo e saboreá-lo sozinha. Com a poção sálvia entrando em sua boca, o corpo de Bernadette tornou-se ilusório em um ritmo perceptível. Ela se decompôs em um conhecimento denso e complicado, transformando-se em uma existência que era um fluxo de informações. Todo o amanhecer, assim como os ventos, tempestades, relâmpagos, água do mar e ondas ao redor, todos perderam seu senso de realidade. Era como se tivessem restaurado os blocos de informação mais fundamentais. Para a maioria dos Beyonders da sequência 3 do caminho Mystery Prayer, tal estado era extremamente perigoso. Se a força de vontade de alguém não fosse forte o suficiente, sua sorte não fosse boa o suficiente e eles não estivessem preparados o suficiente, o conhecimento em que eles se transformaram seria infiltrado por todos os tipos de informações em segundos. Eles seriam lavados, assimilados e, assim, rapidamente perderiam a consciência. Eles não seriam capazes de remontar seus corpos, transformando-se em um monstro muito estranho e difícil de lidar no misticismo. Um demônio do conhecimento. Isso também era conhecido como uma criatura da informação. Bernadette confiou no sage frontlet e já havia se transformado em um fluxo de informações em várias ocasiões. Embora fosse limitado a 2 a 3 segundos e não durasse muito, ainda era considerada experiência. Naquele momento, ela tentou ao máximo manter sua consciência e estabelecer uma conexão com as informações produzidas no mundo espiritual, evitando um desastre de alto nível. A informação tinha uma marca clara pertencente a ela envolvia um nível de poder muito alto. Era excepcionalmente sólido e não podia ser disperso por outras informações por curtos períodos de tempo.
Isso ajudou a estabilizar sua consciência e lentamente reunir o fluxo dissipado de informações em torno de seu corpo. Durante esse processo, Klein, que estava acima da névoa cinza, bateu na borda da longa mesa manchada com a ajuda da luz de oração. Ele usou a habilidade de um Miracle Invoker de mudar a probabilidade de certos desenvolvimentos e ações até certo ponto, e concedeu a Bernadette uma certa quantidade de boa sorte. O tempo passou. Houve várias vezes em que Bernadette vacilou à beira de perder a consciência, mas no final ela conseguiu superar isso. Ela reuniu todas as informações que lhe pertenciam e começou a reconstruir seu corpo. Naquele momento, aos poucos ela sentiu a preocupação que o Almirante das Estrelas Catleya tinha por ela. Ela sentiu os membros do Element Dawn e sua tripulação fazendo suas orações diárias. Isso estabilizou melhor sua condição, permitindo-lhe resistir à antiga vontade que lentamente se desenvolvia em seu corpo. Neste momento, uma série de informações secretas veio do nada. Aproveitando a oportunidade enquanto Bernadette estava reformando seu corpo, tentou se fundir com ela. Esta foi a interferência do sábio oculto. Como uma personificação do conhecimento e informação deste mundo, como uma existência de quase sequência zero do caminho Mystery Prayer, o sábio oculto teve uma certa influência sobre os Beyonders de um sequenciador inferior a ele. Sem dar a Bernadette a chance de usar a máscara branca pálida, a cortina que cobria Klein subiu suavemente. O espaço-tempo distorceu-se em torno de Bernadette, isolando-a completamente do mundo exterior. Mesmo as informações não podiam ser trocadas. Aproveitando esse súbito momento de paz, Bernadette reorganizou completamente seu corpo e usou suas próprias âncoras para equilibrar a vontade terrível que estava surgindo em seu corpo. Naquele momento, ela realmente se tornou um anjo da sequência 2 do caminho Mystery Prayer, uma figura importante no mundo misterioso que poderia ser tratado como uma existência secreta. Logo em seguida, ela viu o espaço distorcido ao seu redor voltar ao normal. Ela viu uma série de informações ocultas surgindo em sua direção. Ela estendeu a mão direita e agarrou a informação com facilidade, extraindo as informações úteis contidas nela. Assim como Bernadette estava prestes a retornar à realidade do mundo espiritual, uma luz laranja de repente floresceu diante de seus olhos. A luz instantaneamente se condensou em um ancião gordo com uma barba branca curta. O ancião sorriu e disse: "Senhora, sou Orangelique Tilarion." Luz laranja. Bernadette estava intrigada. Ela não entendia por que Orangelique Tilarion apareceu de repente na frente dela. Eles não haviam interagido muito antes. Como líder do Element Dawn e ex-misticologista, ela não era desconhecida das 7 luzes do mundo espiritual. Ela sabia até rezar para 7 luzes, bem como o ritual necessário para receber os conselhos correspondentes. Ela sabia que as 7 luzes lustrosas eram o símbolo do mundo espiritual e continham conhecimento infinito de diferentes domínios. Eles estavam definitivamente no nível dos anjos. Orangelique Tilarion acrescentou com um sorriso: "Uma grande existência quer que eu informe sobre conhecimentos sobre os grandes antigos, as divindades externas e o cosmos, para que você tenha uma compreensão relativamente precisa do estado deste mundo e do correspondente corrupção." "Que existência é essa?" Bernadette perguntou, intrigada e cautelosa. Ela havia adivinhado vagamente a resposta, mas ainda achava inacreditável. Afinal, as 7 luzes no mundo espiritual também eram figuras importantes no mundo misterioso. Mesmo que um Deus verdadeiro da sequência zero não achasse fácil fazer com que eles cumprissem as ordens deles. Orangelique Tilarion respondeu, o maior governante acima do mundo espiritual. O grande governante acima do mundo espiritual. Bernadette repetiu o nome honorífico, e seus pensamentos dispararam. Hilarion olhou para ela e sorriu. Ele também tem outro título, Senhor Tolo. Em algum lugar no mar, o futuro que estava navegando em uma rota marítima segura. Catleya de repente acordou de seu sonho quando sua testa estava coberta de suor frio. No sonho agora, ela viu a rainha caída no chão encharcada de sangue. Seu peito foi rasgado e um monstro parecido com um bebê rastejou para fora dele. Como uma misticóloga que avançou com uma gota do sangue da serpente do destino, Catleya acreditava que seu sonho não era sem motivo. Foi definitivamente uma premonição. Era óbvio que o sonho que ela teve não foi agradável. Sentindo-se inquieta, Catleya sentou-se e vestiu sua capa. Ela tentou rezar para o Senhor Louco, esperando que esta poderosa existência lhe desse algumas dicas ou protegesse a rainha. Logo,
Uma cena apareceu diante de seus olhos. A rainha mística Bernadette saiu do mundo espiritual e voltou para Dawn, permitindo que o navio se distanciasse gradualmente da ilha sem nome. Catleya imediatamente deu um suspiro de alívio e agradeceu sinceramente ao Senhor Louco. Depois de terminar sua oração, ela abriu a janela da cabine do capitão com alegria, fazendo com que a luz das estrelas se condensasse em uma longa ponte que chegava ao convés. Ela colocou seus óculos pesados e caminhou ao longo da resplandecente ponte de luz das estrelas até o convés, onde começou a passear vagarosamente na noite silenciosa. Ao chegar à proa do navio, Catleya viu Franklin mexendo nas garrafas. "O que você está fazendo?" Catleya subconscientemente franziu a testa. Frank olhou para cima e disse com um sorriso brilhante: "Minhas ideias encontraram um revés, então não posso prosseguir por enquanto. Pedi a Nina que me desse um pouco de solo do fundo do mar para estudar os micróbios nele." Com isso dito, Frank disse com um olhar de antecipação: "Nas minhas próximas férias, gostaria de ir às profundezas do Mar do Norte ou aos polos, onde há um mundo de gelo e neve. Pode haver muitos micro-organismos antigos enterrados sob a espessa camada de gelo de lá, desde a quarta época, a terceira época, ou mesmo a segunda e a primeira época. Isso me trará muito. Você não terá férias por enquanto." Catleya disse interiormente. Clem conjurou uma caixa e colocou as 4 cartas da blasfêmia dentro. Depois de selá-los, ele imediatamente voltou ao mundo real e se dirigiu para a catedral meia-noite mais próxima. Ele planejava informar a deusa da meia-noite na forma de uma oração sobre os perigos ocultos da carta da blasfêmia, lembrando-ela de prestar atenção a tais problemas. Ele não queria que a Mãe Terra, Lilith, obtivesse a carta da Mãe ou a carta da Lua. Capítulo 1310. Enviado. O salão de orações na Catedral da Meia-Noite estava tão escuro quanto antes. Apenas os buracos nas paredes deixavam entrar alguma luz, como estrelas na noite. Clem sentou-se em um canto que não chamava atenção. Ele tirou o chapéu alto e começou a orar como um piedoso membro da congregação. Ele simplesmente mencionou como Roselle reviveu em seu último mausoléu e se concentrou na corrupção da lua primordial. Ele enfatizou deliberadamente que, a fim de evitar que a lua carmesim dentro dele nascesse no mundo real, Roselle escolheu encerrar o processo de ter sua singularidade do Imperador Negro e 3 características da sequência em um retornando a ele. No final da oração, Clem apontou os perigos ocultos das cartas da blasfêmia, e expressou suas preocupações sobre o paradeiro da carta da Mãe e da carta da Lua. Na verdade, Roselle apenas mencionou a necessidade de ter cuidado com a carta da Mãe e não mencionou a Lua. No entanto, Clem sabia que os 2 caminhos da Terra e da Lua pertenciam à deusa Mãe da Depravação. Portanto, para ser cauteloso, ele adicionou especialmente Timon Cardeal. Esta também foi a principal razão pela qual ele estava preocupado com a Mãe Terra Lilith. Em comparação com a maioria dos 22 caminhos, os Beyonders de alta sequência do caminho Planter e Moon tinham uma enorme vantagem. Isso era que eles não precisavam se preocupar com o despertar do primordial em seus corpos. Eles não precisavam se preocupar com a dissociação de abordar o mundo subterrâneo. Isso porque as características do Beyonder que eles possuíam não vinham diretamente do primordial, o que não levava a nenhuma impressão mental correspondente. No entanto, se eles fossem diretamente para o subsolo e entrassem no mar do caos, não importa quem fosse, eles encontrariam corrupção. Só que a extensão seria diferente. Essa vantagem provavelmente se devia ao fato de que a ancestral sanguínea Lilith era mais especial do que os outros deuses antigos. Afinal, ela não precisou desviar grande parte da energia dela para resistir à vontade do primordial que despertava dentro dela. E naquela época, a barreira invisível que protegia este mundo ainda era suficientemente resistente, separando a deusa Mãe da Depravação e os outros grandes antigos da Terra, tornando difícil para eles exercer muita influência na situação interna. Mas com o passar do tempo, essa vantagem tornou-se gradualmente um problema. À medida que a corrupção subterrânea se tornava cada vez mais fraca, a barreira invisível também se tornava mais fraca e rachaduras começaram a aparecer. Sob tais circunstâncias, a situação da Mãe Terra Lilith piorou. Isso porque ela estava enfrentando a intrusão da deusa Mãe da Depravação, que aumentava cada vez mais em potência e terror. Nesse aspecto, o Criador original, o mais antigo, que estava morto era definitivamente inferior à deusa Mãe da Depravação viva. Considerando como as divindades exteriores que transcenderam as sequências tiveram uma influência sobre os Beyonders de seu próprio caminho,
Clem sentiu que não podia se dar ao luxo de negligenciar tais assuntos. Depois de terminar sua oração, ele esperou por quase 5 minutos. Depois de confirmar que não houve resposta, ele se levantou, colocou seu chapéu alto de mágico errante e saiu da catedral que pertencia à meia-noite. Para ele, isso era principalmente uma obrigação de divulgação. Quanto ao que a deusa da meia-noite planejava fazer com ele, ou se ela iria lembrá-lo de certos assuntos, estava além de seu controle. Em suma, Clem só podia acreditar temporariamente que a deusa da meia-noite sabia a importância relativa dos assuntos. Backlund, Narvest-Shusha ao sul da ponte. O Cartolin Linwit desceu da carruagem e olhou para o sol coberto pelas nuvens e névoa. No caminho para a entrada da catedral, ele girou suavemente o anel na mão esquerda, como se quisesse exibir sua identidade. O anel era de cor semi-translúcida, como se fosse feito de âmbar vermelho claro. Havia uma gema vermelho sangue incrustada em sua ponta, uma recompensa que Enlil havia recebido há muito tempo, o anel de Lilith. Depois de se tornar um semideus, Enlil poderia suprimir o efeito da sede de sangue do anel até certo ponto. Todos os dias, ele só precisava beber 3 garrafas de sangue humano para ficar imune aos efeitos negativos correspondentes. Portanto, para mostrar sua identidade especial como antepassado abençoado, ele começou a usar este anel permanentemente. Depois de entrar na Arvest-Shush, Enlil removeu automaticamente sua cartola. Nesse momento, Cosmi, Ernest e outro sanguíneo em Backlund, que esperavam pelo bispo Travski, levantaram-se um após o outro. Olhando para o corredor, eles saudaram suavemente. Bom dia, meu senhor. Enlil olhou para frente e assentiu indiscernivelmente. Mistral ainda não está aqui? O conde Mistral montou uma capela em casa, explicou Ernest simplesmente. Enlil não comentou sobre isso. Ele se adiantou e disse casualmente, ele ainda terá que vir quando a missa for celebrada. Ele olhou em volta antes de dizer, onde está o bispo, o Travski? O bispo está esperando por você lá atrás. O enviado da igreja chegou. Ernest controlou sua expressão facial enquanto respondia educadamente à pergunta de Enlil. O enviado da igreja. Enlil girou o anel vermelho claro em sua mão esquerda e caminhou até o fundo da catedral. Logo, ele viu o padre Travski e o enviado da igreja de cabelos pretos levemente encaracolados, nariz alto e olhos profundos. Este é o arcebispo, sua graça Loreto. Padre Travski apresentou o enviado a Enlil. Ele ficou perto da janela, bloqueando a maior parte da luz. Bom dia, vossa graça, Enlil respondeu com etiqueta da igreja da terra. Loreto sorriu e falou em um loês bastante desajeitado. Não há necessidade de se dirigir a mim como sua graça. Embora você não seja um arcebispo, você tem o status de arcebispo. A partir de hoje, você será um hierofante, um diácono de alto escalão da igreja. Você estará encarregado dos assuntos sanguíneos em Backlund. Sem dar a Enlil tempo para digerir esta informação, Loreto continuou, eu vim para Backlund sob as ordens da Santa Sé. Vou lhe contar tudo o que precisa ser anotado dentro da igreja. Por favor, fale. Enlil suprimiu sua alegria e disse, educadamente. A expressão de Loreto imediatamente ficou séria. Antes de tudo, o ponto mais importante é que, sejam os clérigos da igreja ou os crentes da Mãe Terra, desde que você afirme ter obtido uma revelação, eles são indivíduos que foram seduzidos por demônios, com 100 exceções. Se alguém relatar algo assim para você, ou se você obteve uma revelação pessoalmente, por favor, informe o bispo, o Travski o mais rápido possível e informe a igreja. O padre Travski não mencionou isso antes. Este pedido soa muito estranho, como se houvesse alguma suspeita. Enlil franziu a testa enquanto olhava para o padre Travski que estava parado perto da janela. O bispo nunca disse nada sobre tomar nota de tais assuntos. Antes de terminar a frase, Enlil de repente percebeu que estava criticando o bispo Travski, mas não conseguiu encontrar nenhuma explicação melhor em sua pressa. Quase ao mesmo tempo, ele entendeu o que havia de estranho no que o arcebispo Loreto havia dito. Isso estava dizendo a todos que a Mãe Terra que você sentiu não é a verdadeira Mãe Terra. Isso quer dizer que um grande número de revelações que nós, os sanguíneos, recebemos do ancestral são falsas. É de demônios ou deuses do mal. O olhar nos olhos de Enlil afundou enquanto ele tentava manter a compostura. Nesse momento, Loreto não se importou e sorriu. O bispo Travski não lhe contou porque também não sabia. O pai não sabia. Naquele instante,
Enlene realmente sentiu um pouco de simpatia pelo bispo Travesque. Ele sentiu que, como fez Aciano, um hierofante que havia mudado de fé em seus últimos anos, ele havia sido condenado ao ostracismo pelos outros membros da Igreja da Terra. Sentindo a mudança em seu olhar, Loreto acrescentou: isso é porque ele é um abençoado. Ele não precisa se preocupar com a tentação de demônios e deuses do mal. O bispo Travesque assentiu e disse calmamente: as revelações da Mãe Terra estão em sua Bíblia Sagrada, nessas linhas de ensino. Qualquer coisa diferente disso é heresia. Enlene ficou um tanto confuso, mas não conseguiu pensar em nenhuma pergunta. Ele resmungou e disse a Loreto: então qual é o segundo ponto que precisa ser observado? Loreto fez sua expressão ficar séria. Se você receber uma revelação, não acredite cegamente. Por favor, procure imediatamente a confirmação do bispo Travesque. Por quê? Enlene ficou intrigado. Isso estava basicamente dizendo a ele que a única resposta que ele receberia seria de deuses malignos ou demônios. Loreto refletiu sobre suas palavras e explicou em detalhes: neste mundo, existem muitas existências malignas. Eles fingiram ser divindades e enfeitiçar o clérigo em um ato de seduzir os crentes. Isso porque os dois principais caminhos da Igreja da Mãe Terra estão relacionados à vida. Portanto, os efeitos que recebem são mais severos do que as outras igrejas. De tempos em tempos, há pessoas que vão tomar o caminho errado e tentar a vida proibida de experimentos, assim, degenerando lentamente. Para evitar tal desenvolvimento, reorganizamos a igreja há muito tempo sob a orientação da vontade da Mãe de estabelecer o sistema de um favorecido e abençoado. Favorecido e abençoado. O entendimento de Enlene sobre a Igreja da Terra era limitado à Bíblia Sagrada e parte das Escrituras. Ele ficou momentaneamente perdido. Ele nunca havia tomado a iniciativa de perguntar ao padre Travesque sobre a Igreja da Mãe Terra. Loreto olhou para Enlene e assentiu levemente. Os favorecidos são clérigos que ganharam o favor da Mãe e são dos dois caminhos da Terra e da Lua. Os abençoados referem-se às pessoas que obtiveram a bênção da Mãe e são de outros caminhos. Este último é menos afetado pelos demônios e deuses do mal. Isso pode nos ajudar a verificar a autenticidade das revelações. Em tais circunstâncias, mesmo que seja um decreto emitido pela Santa Sé, deve haver pelo menos um segundo em comando favorecido. Caso contrário, pode ser considerado nulo e sem efeito. Enquanto falava, Loreto pegou um documento e o desdobrou na frente de Enlene. Além do que o arcebispo acabara de dizer, incluía os detalhes de sua aceitação da missão e nomeação como enviado. No final do documento, havia alguns nomes. O primeiro era da Santa Sé da Igreja da Terra, Matriarca Rolande, e o resto eram todos nomes que Enlene não conhecia. Ele mal reconheceu o último como o padre Travesque. A caligrafia do padre Travesque é realmente feia. Enquanto Enlene murmurava para si mesmo, ele começou a ter um forte senso de dúvida em relação ao sistema de abençoados e favorecidos. Porque os abençoados eram menos atraídos por deuses ou demônios malignos. Porque eles conseguiram verificar uma revelação, mas o favorecido não. Enquanto seus pensamentos disparavam, Enlene de repente percebeu um detalhe: os abençoados não são dos dois caminhos da Terra e da Lua. Portanto, o problema não estava no favorecido, mas nos dois caminhos em si. Enlene sentiu vagamente que seu palpite era a verdade.